Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 531 Preparando rumores e sorte líquida. Na biblioteca. Harry, Ron e Hermione estão sentados juntos na biblioteca, atualizando suas tarefas, mas há tanta conversa ao redor deles sobre um artigo que eles não conseguem parar de pensar nele. A senhora Pince já havia afugentado 3 grupos de jovens bruxos briguentos agitando um espanador, mas não surtiu efeito. Harry, o núcleo da sua varinha não veio da mesma fênix do você sabe quem? Rony perguntou. Sim, ambos vêm de Fawkes. Harry disse lentamente, realmente não querendo admitir. Sua varinha também não entraria na lista? Ron perguntou animadamente em voz baixa. O coração de Harry de repente deu um pulo. Provavelmente não disse ele, também foi mencionado no artigo que a varinha e o bruxo se complementam, e eu sou apenas um estudante. Apesar do que disse, Harry não pôde deixar de fantasiar que se algum dia conseguisse algo comparável a... Não, só de pensar em Voldemort fazia seu estômago revirar, seria melhor pensar em outra pessoa, o diretor Dumbledore ou o professor Up. Seria perfeito. Seus olhos gradualmente pareciam perdidos. Mas como é que a varinha do diretor Dumbledore não está nela? Ron folheou o jornal e estava procurando um novo tópico com interesse. Afirmava que apenas pessoas que se gabassem publicamente de suas varinhas estariam na lista. Harry disse casualmente. Então qual é o problema com Salazar Slytherin? Provavelmente por causa de quão incomum parece. Harry lembrou-se vividamente da bengala de Lúcio Malfoy. Naquele momento, outra dupla de jovens bruxos discutiu e pareciam um casal. Como nosso professor poderia matar alguém? Mas está escrito no papel. Deve ser um boato. E só fala sobre possível, então talvez as regras em si estejam erradas. Eles discutiram tanto que finalmente foram expulsos por uma irritada senhora Pince, todos juntos. Harry, Ron e Hermione se entreolharam. Os rumores já chegaram até aqui? Foi apenas uma manhã. Hermione disse incrédula, enquanto fechava o livro com força. É melhor avisarmos o professor. É óbvio que alguém está espalhando isso deliberadamente por aí. Como você sabe? Harry perguntou. Existem muitas falhas. Hermione abaixou a cabeça e abriu o papel na frente deles com alguns pontos-chave sublinhados. Olha pessoal, em primeiro lugar, o artigo não está assinado, o que é incomum. E em segundo lugar, o fato de apenas a varinha das varinhas estar na lista não é por causa de um certo bruxo, e é apenas um conto de fadas. O artigo parece muito vago, mas menciona a forma cruel de repassá-lo e coloca o nome do professor nele. Pense bem, mesmo nós só acidentalmente. Descobriu o nome da nova varinha do professor escutando sua conversa? Que fontes o outro cara usou para saber sobre isso? Ron expirou fundo e fez alguns gestos, né? Improvável. Hermione balançou a cabeça enquanto olhava de um lado para o outro e sussurrava mufliato. O encanto transformou sua fala em um zumbido indistinguível. Por quê? Acho que é possível. Harry disse, seu ressentimento em relação a Snape atingindo novos patamares ultimamente, em sua última detenção ontem. Snape os fez limpar os potes velhos e o cheiro neles poderia literalmente matar alguém, porque ele é próximo do professor. Hermione simplesmente disse. Bem, ainda não é impossível. Ron baixou a voz. Quem sabe de onde veio toda aquela informação que ele conseguiu? Nem mesmo Sirius sabe disso. Além disso, ele estava viajando misteriosamente durante o verão. Se você me perguntar, talvez ele esteve visitando seus amigos e familiares durante todo o verão. Visitando aqueles velhos amigos da Sonserina dele. E ele é muito próximo do pai de Malfoy. Hermione suspirou. Embora eu também não goste dele, o diretor Dumbledore e o professor Up confiam nele? Você acha que os dois são estúpidos? Harry e Ron ficaram pasmos. Esse motivo foi suficiente para apagar todas as suspeitas. Bem, você está certo. Ron disse fracamente. O problema agora é que não podemos permitir que esse boato se espalhe ainda mais, disse Hermione severamente. Deveríamos alertar melhor o professor. Isso é necessário? Harry perguntou, o professor não é tão frágil. Não tem nada a ver com ser frágil, lembra no segundo ano, quando você foi confundido com o herdeiro da Sonserina? E no quarto ano, quando fomos mal interpretados por deixarmos nossos nomes no cálice de fogo? Hermione analisou. Se todos os alunos e seus pais acreditarem nos rumores e pressionarem o conselho escolar, o professor poderá enfrentar uma suspensão. Percebendo a gravidade do problema, eles arrumaram suas coisas e foram embora, passando pelos alunos da Sonserina que pareciam animados. Muito bem, disse um aluno da Sonserina do 6º ano com o rosto vermelho. Harry perguntou incrédulo. Eles estão se regozijando? Bem, novamente não parecia assim. Eles estão felizes. Eles não se importam como o professor conseguiu a varinha das varinhas. Lembra o que essa varinha representa? Invencível depois de obter a varinha. Hermione disse suavemente e eu ouvi Parkinson e Millicent conversando sobre se o professor Up poderia vencer o diretor Dumbledore quando fui ao banheiro. E pelo tom de suas vozes, eles pareciam estar ansiosos para que isso acontecesse. Que bando de bolas estranhas. Harry balançou a cabeça. Do outro lado, Félix saiu do escritório do diretor. Sua expressão desapareceu. O fato de a varinha das varinhas realmente existir era algo que ele não sabia antes. Para ser preciso, foi o próprio diretor Dumbledore quem admitiu que a varinha das varinhas poderia ser considerada mais poderosa do que uma varinha comum, e ele não pediu nenhum detalhe sobre a origem da varinha, já que Dumbledore estava obviamente relutante em elaborar.
Avançar. Pode haver uma vida humana envolvida. Enquanto Félix caminhava pelos corredores, ele ocasionalmente ouvia a conversa animada dos alunos, alguns deles especulando sobre a origem da varinha das varinhas do professor App. Quando as regras da sucessão sangrenta da varinha das varinhas se tornaram públicas, era inevitável que o suposto dono daquela varinha fosse submetido a um olhar tão suspeito. A suspeita seria inevitável. Mesmo Dumbledore não conseguiu evitar isso. Além do mais, ele tinha alguns palpites vagos. A história de luta do diretor Dumbledore era lamentavelmente baixa, embora ninguém pudesse ignorar o lendário duelo de 1945, no qual Dumbledore derrotou Grindelwald, o Lorde das Trevas de sua geração, em um duelo público. Como consequência desta derrota, a comunidade dos chamados acólitos, que chegava a mais de 10.000, desintegrou-se. Mas Grindelwald ainda está no castelo de Nurmengard, onde ainda está vivo e bem, então os rumores podem estar incorretos, não é necessário matar o dono original. Talvez uma simples derrota esmagadora seja suficiente para obter a lealdade da varinha. A partir das poucas palavras da conversa com o diretor, Félix chegou à conclusão de que a varinha das varinhas agia como um intensificador de força e um canalizador. Amplificaria o poder do mago que segurava a varinha das varinhas, um impulso que seria bastante perceptível para todos, se tivesse esse poder. Então Félix pode entender por que esta varinha é considerada a varinha mais poderosa. Porque a varinha das varinhas teve vários detentores ao longo da história do mago, e cada um deles foi formidável no campo de duelo. Porque um jovem bruxo precisaria escolher uma varinha totalmente nova sem outro usuário, além de querer escolher a varinha mais adequada disponível para eles. Uma razão mais prática é que uma varinha de segunda mão carrega os hábitos de conjuração de seu antigo dono, e pode facilmente manchar um pedaço de papel em branco com sua própria cor. Esse artigo já disse tudo. A varinha escolhe o mago, e então a varinha e o mago crescerão juntos. Isso significa, a varinha tem crescimento, mas é claro, esse crescimento não é realmente perceptível para quem o empunha. Na melhor das hipóteses, seria muito mais suave. Félix se perguntou, mas e se a varinha tivesse caído nas mãos de outra pessoa que combinasse perfeitamente com ela? Se o detentor original da varinha fosse um mestre em transfiguração, então a varinha ajudaria o novo detentor a aprender transfiguração muito melhor, independentemente da rejeição. No caso dele, por exemplo, sua varinha é extremamente exclusiva, afinal tem o cabelo dele. Mas não é impossível ajustá-lo. Ele pode alterar os critérios de seleção de propriedade da varinha para escolher um mago que seja proficiente em runas antigas. Embora isso fosse difícil e não algo que pudesse ser realizado facilmente, Félix também sabia bastante sobre Vandelore, ou pelo menos tinha um alto grau de certeza. Se dedicasse tempo suficiente, ou trabalhasse com o senhor realmente ser capaz de mudar as regras da varinha para minimizar a rejeição. Talvez em 1000 anos, depois que sua varinha tivesse se inspirado na sabedoria e nos hábitos de lançar feitiços das sucessivas gerações de antigos mestres rúnicos, ela também se tornaria uma lenda, uma existência semelhante à varinha das varinhas. Na mente de Félix, a varinha das varinhas pode ter começado como uma mera varinha nova, criada com materiais de primeira linha, núcleo de varinha e técnicas de fabricação, que também pode ter incorporado algumas técnicas alquímicas. Mas o aspecto mais importante, o que tornava a varinha das varinhas diferente das varinhas comuns, era o fato de ela poder se reconhecer. Essa característica foi suficiente para permitir que ele aprendesse conhecimentos e hábitos de conjuração de múltiplos portadores durante um longo período de tempo. Félix refletiu sobre como Godelot tratou sua varinha como sua parceira e até mentora, usando seu poder e conhecimento para compilar a magia Mosheville. Dumbledore afirmou explicitamente que a varinha das varinhas não pensa ou se comunica como um humano, então é apenas uma notação fiel. Afinal, todos os seus possuidores anteriores eram fortes, e os poucos que não conseguiram atingir o padrão teriam deixado uma marca forte na história, porque foram manipulados pelo conhecimento maligno escondido dentro da varinha. Félix deu um longo suspiro de alívio. Não se sabe exatamente por que o mago que criou a varinha das varinhas fez isso. Afinal, Félix tinha um forte ceticismo quanto à existência da própria morte. Beedon, o bardo, era do século XV e não existiam lendas semelhantes antes de sua época. Por uma questão de seu próprio julgamento, Félix imaginou que talvez o mago que construiu a varinha das varinhas fosse um alquimista extremamente habilidoso e um fabricante de varinhas, quanto ao propósito, talvez por capricho ou como um experimento. Algumas das notas deixadas por Nicolas Flamel abriram os olhos de Félix, uma das quais dizia respeito à lenda da cornucópia. As pessoas tendem a ser intensamente curiosas sobre áreas que não compreendem, e se não obtiverem uma resposta, tendem a preencher as suas próprias cognições. Tanto bruxos quanto trouxas têm esse mau hábito. Posso pensar em pelo menos uma dúzia de maneiras de criar uma cornucópia do folclore, por exemplo, desde uma maneira fácil usando alguns truques ocultos. Como usar um feitiço de extensão indetectável para esconder um lote de grãos, frutas e flores antes, depois onde você pode sentar e assistir ao show. Até formas mais complexas que certamente podem funcionar ainda melhor do que a lendária cornucópia, que nos tempos antigos, quando as informações não estavam facilmente disponíveis, poderiam ter sido fabricadas. Isto pode ser construído simplesmente adicionando pequenas ferramentas alquímicas que não podem ser vistas pelos trouxas. Ferramentas alquímicas que têm uma forte sensibilidade a frutas, grãos, flores, ouro e assim por diante, que são projetadas para roubar a riqueza de um comerciante inocente a alguns 100 quilômetros de distância da cornucópia quando o trouxa está dormindo. Isso não era difícil e o trouxa, geralmente um simples camponês da época, só se maravilhava com o fato de possuir um tesouro que produzia espontaneamente alimentos, joias e um pote de ouro, sem suspeitar que a fortuna produzida era de fato pertencente para outra pessoa, e se feito com
inteligência suficiente, o tesouro roubado poderia ser fundido em uma forma fixa e marcado com uma marca única. Em minha longa vida realmente vi tal feito ser realizado e, como resultado, tive o cuidado de manter minhas criações fora de circulação. Mantive meu trabalho estritamente para fins de pesquisa, mas é claro que não posso descartar que seja porque fiz uma aposta com Perenelle. Félix caminhou ao redor do Lago Negro, aproveitando a brisa refrescante e observando Valen correr atrás de uma borboleta, seu cachecol balançando atrás da cabeça, e observá-la correr alegremente o fez sorrir inconscientemente. Resumindo, existe uma morte neste mundo? Ele não tinha certeza, mas a menos que a morte esteja literalmente diante dele, e ele não consiga vencê-la, a questão é irrelevante em termos práticos. Seja uma varinha das varinhas, uma pedra da ressurreição ou uma capa de invisibilidade. Ele geralmente apenas descarta isso como o trabalho de um alquimista extremamente habilidoso. Se por acaso ele os encontrar, ele os pegará emprestado para estudar por um tempo. Isso também o fez perceber que realmente não havia necessidade de insistir na varinha das varinhas e na morte. Ele também possuía métodos de artesanato para criar um monte de itens mágicos, como pedra filosofal, horcrux, etc. Assim, e o vira-tempo. Ele não tinha falta de energia de tempo. Se a morte realmente existe neste mundo, eu gostaria que você aparecesse na minha frente e destruísse minha visão de mundo, murmurou Félix em voz baixa, mas logo mudou de ideia. Bem, seria melhor se você aparece alguns anos depois, quando podemos sentar e conversar sobre magia. No caminho de volta, ele ouviu um movimento atrás dele e se virou para ver Harry, Ron e Hermione saindo de trás do pilar. Bem na hora, eu esperava encontrar você. Ele disse a Harry. Professor, Harry respirou fundo. Ouvimos alguns rumores e agora todo mundo está especulando de onde veio a varinha que você está segurando. É melhor você esclarecer isso. Se você deixar isso de lado, os rumores certamente ficarão cada vez piores. Hermione acrescentou. Depois que os dois primeiros terminaram as frases, Ron só conseguiu balançar a cabeça com força quando chegou a sua vez. Bem, então isso é ignorar a autenticidade e deixar de lado o fato de que eu possuo a varinha das varinhas? Félix riu e terminou a frase em um tom estranho. Não se preocupem, alguém vai me explicar, esperem até ler o último artigo. Se eles escolherão acreditar em uma história que parece bastante razoável, ou se eles irão querer saber a verdade a todo custo. Harry e o grupo ficaram literalmente congelados por causa dessas palavras. Félix continuou. Quero dizer, os bruxos das trevas que estão pensando de maneira tortuosa. O trio dourado imediatamente sorriu com isso. Ah, claro, o que mais poderia ser? Aqui, Harry, é do Sr. Slughorn. Félix jogou o pequeno frasco com o Liquid Lac para Harry. Sr. Slughorn. Harry pegou o pequeno frasco e olhou para o líquido dourado dentro dele, e sacudindo-o casualmente, as gotas douradas saltaram como peixes nadando. Ele perguntou confuso. O que é isso? Hermione cobriu a boca. Oh meu Deus, oh meu Deus. Félix Felicis. Félix respondeu. Harry ainda não entendeu, ele passou a maior parte do tempo na aula de poções se atrapalhando. Ele tinha poucas expectativas de passar na aula e os livros do primeiro ano não continham uma introdução a poções como Liquid Lac. Félix olhou para Hermione, dando-lhe a tarefa de explicar que seria uma situação ganha-ganha para todos. Félix Felicis. Tem outro nome, Liquid Lac. Tem o efeito de trazer boa sorte e fazer com que tudo que você faça corra bem. Hermione disse, lembrando que ela tinha visto esta poção rara em seu segundo ano na coleção do professor. Ela havia tentado obter informações sobre a poção polissuco na época, mas o professor havia tirado várias poções mágicas, incluindo um frasco de sorte líquida, exatamente igual ao que Harry está segurando. Sem surpresa, os olhos de Harry e Rony se arregalaram ao mesmo tempo, e Harry sentiu o frasco em sua mão ficar tão quente que ele não conseguia se lembrar de como o havia tirado do professor. Isso mesmo, Félix acenou com a cabeça para Hermione antes de se virar para Harry. Você pode perguntar à senhorita Granger o que fazer e o que não fazer sobre esta poção. Além disso, eu gostaria de perguntar mais uma coisa. Você realmente não acha que uma poção pode mudar sua sorte, não é? Harry olhou para ele sem expressão, não é? Deixe-me explicar assim, disse Félix a eles. Você já teve uma experiência como esta? Não ter um desempenho bom o suficiente em alguma ocasião importante porque estava nervoso, e depois ficar com tanto remorso que sentiu que faria melhor se pudesse fazer tudo de novo? Os três ponderaram. Eu penso assim depois de cada exame. Ron murmurou em um sussurro. Será que uma sorte líquida ajudaria? Félix riu. Se você nunca foi exposto a essa parte do conhecimento antes, é bastante limitado no que pode fazer. A sorte líquida estimulará seu potencial oculto, tornando-o mais aguçado e preciso em seu julgamento, como se você tivesse tudo sob controle. Então você pode facilmente fazer coisas que normalmente não ousaria imaginar, mas a verdade é que você já tinha esse potencial. Harry olhou para a poção em sua mão, o entusiasmo em seu coração diminuindo gradualmente. Então, o que você queria dizer é que Liquid Lac é uma poção de sorte, por definição, não uma poção de desejo. Harry perguntou. Félix sorriu e acenou com a cabeça. Os olhos de Harry se arregalaram de repente. Espere, então professor, sua sala de pensamento não tem um efeito semelhante? Ele estava bem ciente de que uma subfunção dessa magia é a aceleração do pensamento, que parecia semelhante ao efeito de uma sorte líquida. Ah, Félix sorriu, você não sabe? Feitiços e poções mágicas podem ser usados como substitutos um do outro, então, de certa forma, você está certo sobre essa parte. Como seu nome sugeria, ele sempre poderia fazer com que a sorte também chegasse até ele.
Capítulo 532 Conferência de imprensa. Esse dia passou pacificamente. No dia seguinte, o Ministério da Magia realizou uma conferência de imprensa, com a própria ministra da Magia Amélia Bonis como oradora, de pé no estrado com uma multidão de repórteres e fotógrafos abaixo dela, e repleta de pessoas que correram para ver o que estava acontecendo. Indo, ela olhou para Kingsley, que lhe deu um leve aceno de cabeça. Senhora Bonis anunciou calmamente. Os rumores sobre o Sr. Félix Ape obter a varinha das varinhas que foram anteriormente propagados nos jornais provaram ser falsos. Eu examinei pessoalmente sua varinha, e ela não é feita da suposta madeira de sabugueiro, o que diz muito. É bem sabido que além de sua experiência em runas antigas e estudos trouxas, o Sr. Ape também é um escritor com coração de criança. A série de quadrinhos mais vendida que trouxe os editores da LCA de volta dos mortos, As Estranhas Aventuras de Mickey, The Little Wizard, foi escrito por ele, e esta obra-prima incluía um grande número de referências a obras do mesmo gênero, e naturalmente, Detalhes of Beedle the Bard, que influenciou inúmeros jovens bruxos, também foi apresentado. Você está insinuando que o Sr. Ape chamou sua varinha de varinha das varinhas por causa da reverência que ele tem pelo Beedle, o bardo? Está correto. Senhora, você está negando a existência da varinha das varinhas? Talvez realmente exista, mas certamente não está na posse do Sr. Ape agora, nem faz parte da nossa discussão hoje. Senhora Bonis respondeu. Como você verificou e se ele tivesse feito uma falsificação? Eu não duvidaria dos meus próprios olhos. Senhora Bonis disse friamente. Próximo. E se ele tiver uma segunda varinha? Bonis examinou o homem que falava debaixo de seu monóculo. Não me lembro de ter convidado você. De que jornal você é jornalista? Estou aqui de viagem, como turista. O careca que fez a pergunta disse sorrindo. Bom, disse a senhora Bonis calmamente, vamos verificar sua documentação de entrada aprovada após a coletiva de imprensa. Se você não a tiver, esteja preparado para pagar a multa adiantado. Ela limpou a garganta e continuou. Pode haver mais nisso do que aquilo que aparenta, e posso dar a notícia de que o editor-chefe do Profeta Diário, que aprovou este artigo, é suspeito de estar sob uma maldição impérios, o que sugere. Pode haver uma possível conspiração escondida sob a superfície deste assunto, e dada a situação atual, há motivos para suspeitar que ela esteja ligada a Voldemort e sua gangue maligna. A sala de conferências de imprensa com carpete vermelho ficou em silêncio, como se alguém tivesse lançado um feitiço. Você tem certeza? Eu usei as palavras suspeito e possível, disse a senhora Bonis severamente, mas se você estiver bem informado, descobrirá que este artigo apareceu em uma dúzia de países e não pode ser uma coincidência. Pessoalmente não tenho nada além de desprezo pelos autores deste artigo, porque os responsáveis por ele não conseguem nem distinguir o fato mais básico de que a pesquisa do Sr. Ape se concentrou em runas antigas e que ele promoveu o atual boom de runas em toda a Grã-Bretanha. Embora Ape não seja um homem de muitas palavras, ele está profundamente angustiado com a errada priorização do público. Ele, portanto, me pediu para organizar um intercâmbio na vila de Hogsmeade no último fim de semana de outubro, isto é, 27 de outubro. Neste momento outro jornalista questionou. Por que arrastar tanto tempo? Não seria suficiente para ele se apresentar e afirmar que nunca possuiu a varinha das varinhas? Os olhos de Rita Skeeter brilharam quando sua pergunta provocou um coro de aprovação. Porque isso é simplesmente trivial. Bonis a interrompeu. A varinha das varinhas não vale nada aos olhos do Sr. Ape em comparação com a promoção de runas antigas, e essa é a diferença entre você e ele. Rita Skeeter olhou para ela com raiva. Os outros tomaram notas com entusiasmo. A pena parecia fumegar e o brilho branco do flash tremeluzia constantemente. E deve ser mencionado que Dumbledore, o Supremo Mugwump da Confederação Internacional de Bruxos, chefe bruxo da Suprema Corte e diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, solicitou à Confederação Internacional de Bruxos para organizar esta troca como um evento internacional, onde ele convidará bruxos de prestígio suficiente para participar, incluindo especialistas em runas antigas de todo o mundo e diretores de escolas bruxas de todos os países. A multidão de jornalistas congelou. As várias penas coloridas que pairavam no ar caíram no chão como se estivessem com defeito. Grandes notícias. Rita Skeeter pegou uma pena de pena verde com uma expressão de excitação no rosto. Ela não havia tomado a decisão errada de ficar do lado dele. Nos minutos seguintes, tudo o que restou foi o som das penas de escrita. Todos os estrangeiros devem denunciar com antecedência e limitar suas atividades apenas dentro da vila de Hogsmeade. Os infratores receberão punições severas. Você pode nos contar sobre a troca? Tudo o que pode ser revelado neste momento é que, além de apresentar sua pesquisa, o Sr. Ape também reservará algum tempo para aceitar desafios de qualquer pessoa. Espere. Um desafio? Os repórteres farejaram a palavra-chave. Exatamente. Disse a senhora Bonis, olhando para os poucos rostos excitados e desconhecidos na cena. Eles são obviamente bruxos estrangeiros. E uma onda de pena surgiu em seu coração sem motivo aparente. Apenas ela e um punhado de bruxos da Suprema Corte viram a filmagem de Félix Ape lutando contra Voldemort. Se você está tão animado, não se recusará a assinar um contrato de vida ou morte, certo? Ela continuou lendo sua declaração sem ser perturbada. O evento está previsto para durar 3 dias. O Ministério da Magia negociará ativamente com os diversos ministérios da magia estrangeiros, e os procedimentos serão realizados na forma de transmissão em tempo real, com suporte técnico do Future World. A conferência de imprensa terminou com um burburinho de entusiasmo. Quando a notícia chegou a Hogwarts, já era na manhã seguinte, e os alunos trocaram informações rapidamente entre si na grande mesa do salão, com um ocasional olhar de cumplicidade quando seus olhares se encontraram.
o que significava: eu disse a você que haveria o grande notícias. Então eles correram para suas aulas. Nos dias seguintes, um clima de inquietação permeou a escola, e essa inquietação refletiu-se nas aulas que se seguiram, onde alguns ousados alunos não resistiram a fazer perguntas sobre o tema em questão. Professor Black, posso perguntar quem é mais poderoso, você ou o professor App? Um aluno muito desagradável fez uma pergunta desagradável. Sirius olhou para ele. Essa comparação é inútil e, além disso, é proibido provocar conflito entre professores. Então faltam 5 pontos para a Grifinória. Harry, Ron e Hermione sorriram. Foi difícil esconder suas ações de Sirius, que estava um pouco arrependido de ter contado a eles sobre a vez em que foi enganado por Félix. Ficou um tanto irritado com isso por um momento, e perguntou com uma expressão sombria no rosto: já que vocês perguntaram, farei uma pergunta exatamente semelhante. Quão melhores vocês acham que são em comparação aos aurores? Nós podemos tentar. Ele carregou sua varinha e olhou maliciosamente para a multidão. Tenha uma noção real disso. Os aurores têm muitas oportunidades de serem expostos ao combate. E é um combate real, diferente de seus jogos de duelo. E seus oponentes tendem a ser bruxos das trevas astutos. Mesmo que você tenha dominado a mesma magia, aqueles que tiveram treinamento em duelo se comportam de maneira completamente diferente daqueles que não o fizeram. E além disso, aqueles que tiveram experiência em combate real são completamente diferentes daqueles que não o fizeram. E essa lacuna é refletido nos pequenos detalhes de como você percebe a luta. Vamos supor que não estou muito à frente de vocês, mas mesmo com o mesmo feitiço, e mantendo o mesmo nível de poder, a distância entre nós ainda é bastante grande. Ele fez uma pausa e fez um gesto provocativo, cujo significado é bastante claro. Então, quem é o primeiro? Harry levantou-se de um salto, mas Sirius fingiu que não percebeu, lembrando-se do rancor. Zabini, vem aqui. Ele apontou para alguém e Blaise Zabini deu um passo à frente com confiança. Seus amigos assobiaram alto. Harry, você dá o início. Sirius e Zabini ficaram cara a cara, olhando um para o outro. Harry gritou começar e os dois se moveram ao mesmo tempo. Sirius sacudiu o pulso e a varinha de Zabini voou imediatamente. Um pequeno truque, mas se você estiver segurando sua varinha com força, o poder do feitiço mal moverá seu braço um pouco, mas é simplesmente perfeito neste caso. Sirius disse de novo. Não convencido, Zabini pegou sua varinha, desta vez segurando-a firmemente na mão. Começar. Ambos os homens ergueram suas varinhas em uníssono. Expelliarmus. Zabini gritou alto, mas Sirius chegou antes dele. Lançar feitiço silenciosamente sempre faz você dar um passo mais rápido, Sirius disse com a cabeça inclinada. Desta vez vou lançar o feitiço como você, então vamos fazer de novo. Ele disse. Zabini hesitou por um momento e pegou sua varinha do chão, olhando para Sirius com cautela. Seguiu-se um momento de silêncio. Expelliarmus. Expelliarmus. Os dois homens gritaram ao mesmo tempo. Só que desta vez, Sirius abaixou a cabeça e se esquivou do feitiço rapidamente, enquanto Zabini foi atingido com força e sua varinha voou de sua mão enquanto girava algumas vezes. Mesmo que duas pessoas cantem o feitiço ao mesmo tempo, ainda tenho a chance de evitá-lo ou afastá-lo com minha varinha. Em suma, há muitas maneiras de evitá-lo. Sirius disse, ainda assim, mesmo que você tenha lido sobre isso em seus livros ou livros de histórias, ou mesmo praticado em particular, você ainda pode não ser capaz de se lembrar de usá-lo ou de usá-lo bem quando estiver em combate real. Seu professor do último ano letivo, Alastor Moody, trabalhei com ele, e ele tem um ditado que soa bem vigilância constante. Claro, não estou pedindo que você o imite, mas pelo menos, você deveria saber o que fazer quando o perigo chegar. E se você não consegue se lembrar, então você deve usar seu corpo para lembrar. Tarde da noite, Félix espalhou a nova versão do mapa do Maroto, onde fileiras de caminhos através do castelo de Hogwarts e da Floresta Proibida se cruzavam e brotavam como uma flor de primavera. Seu dedo indicador bateu em um canto imperceptível e em um flash de luz bruxuleante, o layout original desapareceu rapidamente e novos caminhos se expandiram a partir do canto do castelo de Hogwarts, girando e girando até que um novo local aparecesse. É uma pequena vila composta por inúmeras casas de campo e lojas com muitos nomes familiares. Ambrosius Flume está em Honeydukes. Madame Puddifoot está na loja de chá de Madame Puddifoot. Rosmerta está na pousada Três Vassouras. Zonko está na loja de piadas de Zonko e tem aquele barman do Hogshead chamado Aberforth. Dumbledore. Para ser honesto, Félix ficou genuinamente surpreso quando viu o nome pela primeira vez. No momento ele abaixou a cabeça para olhar para os outros nomes em Hogsmeade com a ajuda da luz fraca. Deixe-me ver. Todos os estranhos que apareceram e aqueles que são estúpidos o suficiente para vagar por Hogwarts. Capítulo 533 Aberforth. A noite já está congelante no início de outubro, e a vila de Hogsmeade parecia sombria e fria enquanto Félix caminhava pelas ruas vazias. As ruas estavam desertas. Até os aurores e Hit Wizards que estavam em patrulha encontraram abrigo do frio. Eles não sairia a menos que alguém apertasse o alarme ou acionasse o feitiço do uivo. Todos os barracos e lojas ao longo da rua estavam fechados, e o Hogshead Inn não era exceção. Mas Félix avistou uma luz fraca através de uma fresta na porta ou janela fechada, e após 2 minutos de batidas persistentes na porta, ela finalmente se abriu. Na porta havia um rosto afiado parecido com o de Dumbledore, mas com um olhar irritado no rosto. O homem mais velho que se elevava um pouco acima dele parecia alto e magro, e ficou firme na frente dele. Porque eu nunca percebi isso antes. Félix murmurou. Está fechado. Volte amanhã se tiver algum negócio.
O tom do barman era rápido, e ele tinha a mesma barba longa que a de Dumbledore, só que cinza. Não há necessidade de ser tão rude com seus clientes. Félix riu levemente, com a cabeça inclinada para o lado. Deixe-me entrar, posso ver 2 homens bebendo no canto. E além disso, seu horário de fechamento geralmente é bem tarde. Aberforth Dumbledore, o dono da pousada Cabeça de Javali e seu único barman, olhou feio enquanto Félix gesticulava na direção da parede de pedra gelada da pousada. E se alguém passasse por ela, veria que sua declaração era inconfundível. Eles estão hospedados. Aberforth Dumbledore afirmou. Félix encolheu os ombros e não respondeu, e os 2 homens se entreolharam por alguns segundos antes de Aberforth relutantemente sair do caminho. Não crie problemas ou eu vou te expulsar. Ele sussurrou ameaçadoramente e bateu a porta atrás dele depois que Félix entrou. Félix se levantou e olhou ao redor da sala. O bar é pequeno e cheirava a cheiro de cabra. Também é muito mal iluminado, provavelmente por causa da noite, com algumas velas acesas silenciosamente. Ele deu uma rápida olhada nos outros clientes no bar. Agora é quase meia-noite, então nenhum dos 2 homens está disfarçado, permitindo que Félix veja seus rostos claramente. Havia 2 garrafas de bebida alcoólica sobre a mesa e ambas pareciam sujas. Que coincidência, Félix pensou consigo mesmo. Aqueles 2 rostos pareciam exatamente iguais ao perfil que ele havia lido antes. Exatamente 2 dos 3 alvos que ele procurava. Um notório grupo de bruxos das trevas que tem se deslocado por vários países cometendo muitos crimes de derramamento de sangue. Ele caminhou em direção ao bar como se nada tivesse acontecido, mas os 2 bruxos das trevas em questão congelaram, um pouco perplexos porque o alvo sobre o qual eles estavam traçando estratégias tinha aparecido do nada. Mas havia rumores de que Félix era uma força a ser reconhecida, tendo feito um grande sucesso na Copa Mundial de Quadribol, derrubando centenas de bruxos sozinho, um número bastante impressionante, mesmo que ele tivesse enfrentado um bando de pessoas confusas e bêbadas, que estavam apenas desabafando suas frustrações. Seus olhos seguiram Félix até o bar onde ele se sentou, momento em que Aberforth também entrou pela porta lateral do bar e retornou ao seu lugar habitual e familiar. Que tipo de bebida você quer? Ele perguntou rispidamente, pegando casualmente um pano esfarrapado para limpar a taça. Um Firevski Ugg, deixa pra lá. Félix olhou para o pano sujo na mão de Aberforth. A coisa parecia não ter sido substituída há séculos e parecia ser da mesma época do chão de pedra que parecia completamente irreconhecível em sua forma original. Quero perguntar sobre uma informação. Félix disse, e suas palavras chamaram a atenção dos 2 bruxos no canto, que estavam com as orelhas inclinadas para o lado, mas não conseguiram ouvir nada quando Félix bateu no topo do bar. Não sou um traficante ou corretor de informações, sou apenas o proprietário de uma pousada. O velho disse impacientemente. Do outro lado, os 2 bruxos das trevas se entreolharam. Vamos fazer isso? Um deles perguntou, lambendo os lábios. Espere um pouco mais, aquele barman não é fácil de mexer, ele expulsou uma dúzia de homens indisciplinados nos últimos 2 dias. Quando Félix for embora, iremos segui-lo e esperar a oportunidade de atacar. Devemos avisar o velho? Ele bebeu muito e nem o quarto nem o quinto voltaram. Não assuste a cobra, não vai adiantar atrair a atenção daquele homem. O outro bruxo das trevas disse com um olhar sombrio no rosto, essa é a varinha das varinhas da qual eles estão falando, e se ele a obtiver, quanto mais pessoas houver, mais problemas ele terá para lidar com ela. Os 2 bruxos das trevas obviamente não sabiam que também haviam se tornado objeto de discussão. Na barra, Félix semicerrou os olhos ligeiramente na direção do canto, e Aberforth também seguiu seu olhar. Vou levar 3 pessoas. Félix continuou como se não tivesse ouvido o que a outra parte estava dizendo, incluindo aqueles 2. Ele parecia um cliente que estava pedindo uma refeição normal. O barman do Hogshead Inn olhou profundamente em seus olhos. O pano sujo que ele segurava pairava no ar enquanto ele rosnava em voz baixa. Você acha que eu concordaria com isso? Você deveria ser capaz de entender minha preocupação. Eles são todos pessoas perigosas, e isso é minha responsabilidade. Félix disse. Você não é o famoso professor App, quando começou a fazer o trabalho de Auror? Aberforth Dumbledore disse sem falta de sarcasmo. Ou é por causa de uma coisa maldita, para o bem maior? Seus olhos azuis lembravam os do irmão, só que Félix não conseguia associar a cor à vastidão profunda e calma do mar, por mais que olhasse para ele. Seus olhos estavam cheios de tempestades de emoção, como se estivessem prontos para cair em ondas de turbulência. Félix entendeu. Afinal, os irmãos mais novos sempre foram um pouco mais animados. Falando nisso, sem que eu saiba, adquiri muitas identidades, ocasionalmente, luto com elas, disse Félix com um sorriso que não parecia nem um pouco amargo. Vamos apenas dizer que ultimamente tenho estado carregando o título de conselheiro do Ministério da Magia, bem como caçador de recompensas especialmente aprovado pelo Ministério da Magia. Caçador de recompensa? Aberforth Dumbledore parecia confuso. Sim, como um caçador de vampiros, exceto que este último foi considerado uma profissão ilegal, e meu status de caçador de recompensas só foi concedido recentemente. Félix disse alegremente, acenando com a mão esquerda quando um pedaço de pergaminho apareceu de repente diante dos olhos dos 2 homens. Preciso mostrá-lo a você para inspeção? Aberforth olhou para o selo do Ministério da Magia estampado no pergaminho e sua respiração acelerou. Bang! Ele bateu com o punho no balcão enquanto as garrafas e taças tremiam. Isso fez Félix notar mais uma coisa que o diferenciava do diretor Dumbledore, provavelmente porque ele estava acostumado a fazer trabalhos físicos. Seu corpo é mais robusto com músculos grossos e veias proeminentes. Ele disse rispidamente, se eu tivesse conhecido alguém como você, que está brincando com a lei 20 anos antes, eu teria quebrado seu nariz com um soco e te expulsado. Eu tinha 4 anos naquela época. Você tem certeza disso? Félix sorriu. Aberforth olhou para ele, cansando-se do garoto barulhento à sua frente. Ele nunca se sentiu confortável com a escola. Nunca
Nunca leu muitos livros em sua vida e só lidou com coisas como pena e pergaminho algumas vezes desde que se formou, e agora tinha alguns problemas para controlar sua raiva. Ele admitiu ter preconceito contra Felix Zapp, preconceito que vinha do homem que morava no escritório do diretor do castelo de Hogwarts, porque eles estavam no mesmo time. Mas de repente uma boa ideia surgiu em sua cabeça, o tipo de ideia que não tinha surgido com muita frequência em sua vida, e ele decidiu não desperdiçar a inspiração. Em um tom cheio de sarcasmo, Aberforth brincou. Então você está tentando me dizer que era tão desagradável quando tinha apenas 4 anos como é agora? De certa forma, eu era mais maduro do que uma criança normal. O homem à sua frente riu. No que me diz respeito, eu disse tudo isso para ter certeza de que você entendeu que tem um motivo válido, mas é claro, não quero fazer muita cena. Caso nos encontremos em uma festa privada, será inevitavelmente estranho para você. Sou sempre querido. Ele estava se referindo à Ordem da Fênix e combinado com o nome do velho, e a base de clientes que a pousada Cabeça de Javali sempre teve. Felix sabia que este lugar seria outro par de olhos do diretor Dumbledore. Após um momento de silêncio, Aberforth bufou e perguntou: o que você vai fazer? Não me diga que é ordem de alvo. Claro que não, foi minha própria decisão. Felix saiu do alcance do feitiço e pisou no chão, o que causou um rangido alto, e os 2 bruxos no canto olharam em uníssono, os olhos fixos na varinha que ele acabará de tirar do bolso. Por um momento, o único som na pousada Cabeça de Javali é o crepitar do fogo da lareira. Você quer tentar? Esta é uma ótima oportunidade para liberar sua frustração, Felix perguntou com um tom tentador. Cala a boca, rapaz. Aberforth exclamou. Os 2 bruxos das trevas se entreolharam, suas identidades pareciam ter sido expostas. Faça isso. Felix deu um passo à frente, seus olhos brilharam como estrelas. O corpo de um dos bruxos das trevas balançou como se tivesse recebido um golpe na nuca. Seu corpo de repente perdeu o equilíbrio e caiu no chão, e o outro bruxo das trevas ainda permaneceu emocionalmente calmo e não entrou em pânico com a queda de seu companheiro. Apesar do medo que ameaçava transbordar de seus olhos, seus movimentos permaneceram fluidos. Ele ergueu sua varinha, cuja ponta reuniu uma aura negra profunda de Letri. Felix deu mais um passo à frente e sua varinha foi apunhalada, sufocando a última palavra do bruxo das trevas no sentido físico. O mago das trevas sufocou, seu peito desabou fortemente e todo seu corpo bateu na parede. Sobrou um, no quarto 9. Felix olhou para a escada, que era a informação que acabará de receber. Atrás do bar, Aberforth parecia furioso, a varinha em sua mão apontada para ele. Saia daqui. Este não é lugar para você brincar. Vou deixar isso passar, já que foram aqueles 2 que começaram tudo agora, mas não se atreva a arrastar meu convidado para fora da cama. Que tocante, você deveria saber que tipo de pessoas eles são, e eu só escolhi os mais perigosos. Felix disse, mas Aberforth não se mexeu nem um pouco, teimosamente segurando sua varinha. Há décadas que administro este bar e sei quais regras devo seguir. Ele disse com voz rouca, sua expressão se tornando muito intimidadora. E se eu insistir? Felix fixou os olhos nele. Podes tentar. Tudo bem. Felix deu um passo para trás e parecia ter se comprometido. Mas com um movimento descendente de sua varinha em sua mão, o ar ondulou como água e uma dobra de camadas se empilhou. A sala pequena e escura de repente se iluminou por um momento. Uma luz forte irrompeu de Felix, seguida por um rápido escurecimento. Aberforth olhou para ele com cautela, seu feitiço ganhando impulso, mas ele logo abriu a boca em surpresa, o que fez Felix rir alto. Ele nunca esperou que veria uma expressão de surpresa tão cômica no rosto que lembrava a de Dumbledore. O brilho prateado se espalhava em todas as direções e todos os móveis se tornavam novos por onde passava. O chão gorduroso e lamacento tornou-se plano e liso. Os candelabros de latão empoeirados pareciam amarelos e brilhavam com um brilho metálico. Aberforth pegou um pano da mesa e examinou-o. As manchas e a graxa do uso prolongado no pano desapareceram quando sua cor brilhante original voltou. Seu bar parecia novo, exatamente como era quando ele assumiu o comando. Mas durou apenas alguns segundos e logo a sala voltou ao seu estado original. O que é que você fez? Aberforth perguntou com a sobrancelha franzida. Ele não viu o que tinha acontecido, e isso foi o pior. Ele não é um homem fraco. Para ser mais preciso, ele é considerado muito mais forte que o homem comum. E por isso sentia claramente o desconhecimento do edifício onde vivia há décadas, uma atmosfera opressiva que o envolvia e isolava. Ele definitivamente não ficaria surpreso se o pano em sua mão subitamente saltasse e lhe desse um golpe rápido no momento seguinte. Felix guardou a varinha e acenou para ele. Vamos ambos dar um passo para trás, e eu não vou subir lá e fazer uma cena, mas se o homem descer sozinho e decidir vir comigo, não é da sua conta, eu suponho. Transfiguração? Aberforth não respondeu. Ele olhou para baixo e ponderou por um momento antes de deixar escapar. A resposta também deixou Felix um pouco curioso, e ele não pôde deixar de perguntar. O diretor Dumbledore pode fazer algo semelhante? É um truque que ele desenvolveu sozinho. Se você quer dizer controlar um pedaço de terreno, murmurou Aberforth, ele fez isso em 1945, não tenho tanta certeza agora. Aquele duelo lendário? Você estava lá? Lendário? Lenda? Aberforth zombou. De repente ele se acalmou, enquanto enfiava a varinha de volta no bolso e começava a limpar a taça com o pano sujo novamente, mas parecia um tanto distraído, ocasionalmente olhando na direção das escadas. Depois de um tempo, houve um movimento lá em cima, e ele parou o que estava fazendo e olhou para a escada escura como se quisesse confirmar algo. Um homem apareceu horizontalmente enquanto flutuava. Rosto vermelho, cabelos amarelos, corpo cheio de cicatrizes e barrigudo, o rosto arrastado no chão enquanto sua perna é sustentada por algo alto. O bruxo das trevas que morava no quarto 9 não havia flutuado como havia pensado antes, mas foi arrastado para baixo por um homem alto. E o homem cujo rosto ele conhecia tão bem, como ele vê todos os dias quando olha no espelho. Ele se parecia com o outro Aberforth Dumbledore.
Obrigado, Aberforth. Félix disse maliciosamente enquanto o Aberforth, que carregava o Dark Wizard, permanecia em silêncio e deixava cair o Dark Wizard em sua mão no chão. Bang. O verdadeiro Aberforth na parte de trás das pálpebras do bar pulou quando a cabeça do bruxo das trevas inchou com uma grande protuberância. Ele obviamente foi atingido por alguma coisa. Antes que pudesse perguntar, ele sabia o que havia deixado o infeliz homem procurado inconsciente. Ele viu seu outro eu de repente pular e voltar à sua forma original no ar. Um candelabro de latão. O candelabro caiu na barra, balançou e girou 2 vezes antes de parar na frente dele. Aberforth provavelmente adivinhou como Félix fez isso. Ele usou algum método para espalhar sua magia por todo o bar, provavelmente com base no mesmo princípio de que sabia exatamente onde os bruxos das trevas em questão estavam antes mesmo de entrar na pousada. E este bruxo das trevas provavelmente estava dormindo felizmente, sem saber do perigo que se aproximava, ou talvez o álcool tenha feito perder sua vigilância habitual. De qualquer forma, o candelabro de metal acima de sua cama teria flutuado no ar e o deixado inconsciente. Então o candelabro se transformou em sua própria forma e carregou o bruxo das trevas para baixo. Eu odeio pegadinhas. Aberforth olhou para Félix e disse rigidamente: você alcançou seu propósito, pode sair agora. Você precisa que eu transmita suas saudações a alvo? Não há necessidade. Aberforth gritou sem bom humor. Ele tinha acabado de ter o suficiente por esta noite. Se eu disser que voltarei amanhã à noite, saia daqui. Félix parou de falar enquanto acenava para os 2 bruxos das trevas que haviam desmaiado antes, e os 3 bruxos das trevas pairavam em uma fileira contínua como um trem no ar, e o seguiram silenciosamente. Vou me despedir então, Sr. Dumbledore. Ele se dirigiu para a porta depois de falar. Aberforth olhou para as costas de Félix com um inexplicável sentimento de admiração. Ele sentiu que o jovem se parecia com seu irmão em alguns aspectos. Um exterior cortês escondendo uma mistura imperceptível de arrogância e teimosia, as palavras que sempre foram usadas para descrevê-lo, mas seu mau humor talvez fosse apenas mais aparente externamente. Mas novamente eles são muito diferentes, embora Aberforth, pelo menos o cara que mora no escritório do diretor em Hogwarts, não teria feito o que Félix fez hoje. De repente, ele chamou Félix. O que você irá fazer com eles? Envie-os para onde eles precisam ir. Infelizmente, eu também não quero fazer isso. Félix respondeu. Aberforth ficou surpreso. Você vai matá-los? Senhor Dumbledore, essa é uma ideia terrível, só quero trocá-los por algum dinheiro. Eu lhe disse no início, sou um caçador de recompensas. Félix voltou-se para o velho, com o troféu amontoado e as cabeças esfregadas no teto. Acontece que ele vai entregá-los ao Ministério da Magia. Mas eu encontrei 2 caras perdidos na orla da Floresta Proibida, e eles se atrapalharam até o perímetro de Hogwarts. Félix abriu a porta do bar e uma rajada de vento soprou, o que fez o velho a mão do homem treme. Félix ficou na entrada com um pé fora do bar enquanto guiava os 3 bruxos das trevas que pairavam no ar para flutuarem um por um. E depois, Aberforth perguntou por ele. Ele percebeu que o caráter do jovem estava repleto de travessuras e então imaginou que se não continuasse a questionar sobre isso, o jovem iria embora, e ele odiava quando as pessoas deixavam suas frases pela metade, pois isso manteria ele acordado a noite toda. Claro, eles estão mortos. Félix disse calmamente enquanto a porta se fechava atrás dele. Capítulo 534. Aborto. Na manhã seguinte, Félix foi para suas aulas, como sempre. Os 3 homens procurados que ainda estavam vivos foram naturalmente apanhados pelos aurores. Ele não prestou muita atenção neles, no máximo. Ele verificou as novas defesas que haviam sido adicionadas para a escola este ano. Os professores Flitwick e McGonagall estavam ocupados por causa disso há algum tempo. Eles adicionaram esta nova camada de defesa para se proteger contra os comensais da morte. E nas palavras do professor Flitwick da aula de feitiços, você sabe quem considerava o diretor Dumbledore um grande obstáculo para seu reinado durante a Primeira Guerra. Quem sabe o que ele desta vez? Claro, Félix e Snape, durante uma conversa privada, concluíram que Voldemort não iria atacar deliberadamente os alunos da escola. Ele queria governar, não matar. Mas Felius estava certo sobre uma coisa. Há de fato algumas pessoas na escola que se tornaram um grande incômodo para Voldemort. Antes era apenas Dumbledore. Mas agora há um Félix adicional, assim como Harry, Ron e Hermione, 3 alunos que o desonraram. Se olharmos de forma ainda mais ampla, os jovens bruxos de famílias trouxas e estudantes e professores que não aprovavam sua filosofia brutal também poderiam ser classificados nesta categoria. Embora Voldemort não visasse deliberadamente esse último grupo, isso só aconteceria depois que ele tivesse dominado o mundo mágico britânico como parte de sua grande causa. Qualquer pessoa com um pouco de inteligência perceberia que se Voldemort pretendesse fazer alguma coisa, não importa quem seja seu alvo, ele não mostraria piedade. Voldemort nunca se importaria se você é inocente ou não. É por isso que medidas defensivas são necessárias. Não preciso contar a você sobre os exames de junho próximo, e um dos pontos mais importantes da sua vida finalmente chegou. Disse Félix em seu 5º ano de aula de runas antigas. Acho que você tem ouvido esta declaração semelhante repetidas vezes desde o ano passado. É como se uma contagem regressiva estivesse passando na sua cabeça. Na verdade, para nós, tudo começou na 3ª série. Ron sussurrou, porque temos uma boa amiga cujo nome é Senhorita Sabe Tudo. Hermione revirou os olhos. Resumindo, você tem sorte que a parte prática do exame da classe de runas antigas só foi dividida este ano, sem nenhuma especificação clara feita de antemão. O que significa que não será muito difícil e a cobertura do teste será relativamente estreito. Os alunos abaixo ouviram com muito foco. Normalmente, nesta época do ano, valeria a pena memorizar cada palavra dita pelo professor, pois há grandes chances de ser relevante para a prova. E este é o ano dos NOMS.
Magic Golems, os 3 tipos mais comuns de bisbilhoscópios do set e cartas rúnicas. Fora isso, o que vamos falar hoje é relevante. De agora até a época do Natal, você aprenderá a faça 12 tipos de amuletos. O núcleo de cada amuleto é composto por um conjunto de circuitos rúnicos. Claro, a versão verdadeira é muito mais complexa, devido à estabilidade e duração do poder mágico. Hoje vamos aprender sobre um amuleto que pode afastar criaturas das trevas. E você notará que todo o núcleo do circuito rúnico foi cuidadosamente estruturado em torno da runa da luz. Você não está de forma alguma familiarizado com esse conhecimento, mas também não se aprofundou muito nele. Então a lição de hoje irá ajudá-lo a compreender e consolidar melhor esse conhecimento. Félix fez uma pausa e olhou para os alunos. Todos vocês têm uma cópia do livreto de runas, certo? Os alunos assentiram em uníssono. Muito bem, além de alguma teoria básica, este livreto também contém uma dissecação completa de uma magia antiga, a iluminação, que já abordei no Magic Rune Club. Além disso, o feitiço Bright Fire, Making, que é altamente avaliado pela Dark Force Defense League, também fez uso desta mesma runa como seu núcleo. No geral, tornou-se uma runa altamente icônica, em outras palavras, uma runa altamente icônica. Ponto de teste. Um aluno ousado não resistiu e perguntou: professor, então esta runa aparecerá no exame NOM? Félix piscou. Tudo o que posso dizer é que é muito provável, Sr. Thomas. Ele acenou com a varinha e uma grande parede escrita apareceu no quadro. O método de elaboração está no livro didático, e o que fazer e o que não fazer estão no quadro. Além disso, com outro aceno de sua varinha, um aglomerado de fumaça branca emergiu da ponta de sua varinha e uma série de imagens pairou no ar quando se tornou uma filmagem. Imagens de fabricação de amuletos, para sua referência. Os alunos abaixo do pódio não são estranhos a isso, mas é a primeira vez que essa magia é usada em uma aula de runas antigas. Eles olharam para a filmagem no ar. Uma mão limpa e esbelta segurou a faca de esculpir runas. Eles adivinharam que seria o professor App. E escreveu fluidamente uma runa mágica ardente na laje de castanha do tamanho da palma da mão. Tão rápido que antes que a primeira esfriasse, a última já estava pronta. E todo o circuito de runas mágicas se uniram e explodiram com um brilho intenso. Quando a luz brilhante desapareceu, a mão começou a se mover novamente, e eles só conseguiram compreender parcialmente o procedimento seguinte. E depois de quase 3 minutos, um amuleto foi feito. Em seguida, a nuvem prateada no ar congelou repentinamente e a cena voltou ao início, iniciando um novo ciclo. Eu ainda não descobri. Tem que assistir junto com o material e as anotações no quadro. Então só temos que fazer o que nos é mostrado? Harry murmurou admirado, se ao menos a aula de poções pudesse ser assim. As receitas de poções no 5º ano aumentaram ainda mais a dificuldade. As várias etapas envolvidas tornaram-se muito complicadas e uma leve negligência poderia transformar a poção em um pote de água residual. Snap realmente deveria aprender isso, em vez de gastar sua energia pensando em como deduzir nossos pontos. Ron não pôde deixar de reclamar. Acho que o professor Beans também precisa disso. Simas entrou na conversa. Suas palavras provocaram um coro de aprovação. O professor Beans é conhecido por ser capaz de apresentar a emocionante rebelião dos duendes e a guerra dos gigantes em um relatório técnico enfadonho. Muitos dos alunos foram programados para ficarem com sono quando ele abrisse a boca. Quando a sala de aula se acalmou, Félix disse: não acho que você conseguirá fazer isso de uma só vez, mas é sempre aconselhável ter uma meta alta. De qualquer forma, vamos começar. Os estudantes do pódio pegaram suas facas de esculpir runas e placas de castanha e começaram a tentar fazer amuletos. Durante toda a sessão, Félix andou pela sala apontando vários problemas dos alunos, e percebeu um certo fenômeno. Para ser mais preciso, já vinha acontecendo há algum tempo, e hoje foi apenas mais uma recorrência. Os alunos da Sonserina olhou para ele com reverência. Este tipo de comportamento é muito diferente de antes e não pode ser justificado simplesmente como um sinal de adesão à disciplina da sala de aula. Bem, pelo menos, quando o encontravam recentemente nos corredores, eles deliberadamente desaceleravam a fala e pareciam extremamente dignos. Era como se tivessem medo de fazer piada na frente dele. Félix pensou que essa reverência vinha da reputação da varinha das varinhas, mas o Ministério da Magia o ajudou a dissipar os rumores, e ainda assim a atitude deles persistiu sem diminuir. Ele se perguntou se eles sabiam sobre seu novo hábito de caminhar em Hogsmeade nos últimos 2 dias. Até os alunos da Grifinória perceberam esse tipo de perversão. Os alunos da Sonserina estão exalando algo errado de cima a baixo. Ron disse na hora do almoço, agitando o garfo na mão. Quase pensei que eles estavam em conluio com Percy. O que isso tem a ver com Percy? Harry perguntou. Percy tem estado muito ocupado. E claro, ele está muito feliz. Quero dizer, ele deveria permanecer ocioso pelos próximos anos depois de sediar 2 grandes torneios consecutivos no ano passado. Mas agora há o Ancient Rune Exchange, e isso é ótimo novidades para ele. Os alunos da Sonserina ainda não pensariam que o professor está segurando a varinha das varinhas, não é? Hermione perguntou. Quero dizer, o professor esclareceu isso, não foi? Provavelmente desesperado demais pela glória. Harry disse, isso é algo que ele entendia melhor do que Rony e Hermione, já que ele jogava quadribol com a Sonserina há 3 anos e se familiarizou com seus costumes. A má reputação da casa Sonserina tinha a ver com muitos fatores, tal como serem arrogantes e adorarem falar sobre o seu estatuto, claro, e mais importante ainda, tem havido uma tendência crescente de cima para baixo onde valorizavam demasiado a honra e não tinham vergonha de usar muitos truques mesquinhos para vencer quando estavam no fundo. Vocês estão certos, o fantasma Nick quase sem cabeça flutuou na opinião deles, espera-se que o Sr. App seja o diretor de Hogwarts. Não sei quem primeiro espalhou essa palavra, mas de repente ela se espalhou na casa Sonserina. Mas isso realmente importa? Harry perguntou. Bem, claro que sim.
Nick quase sem cabeça disse. Você sabe quantos diretores vieram da casa Sonserina ao longo da história? Harry se atrapalhou, ele olhou para Ron, que compartilhava sua expressão vazia, e depois para Hermione, que tinha uma expressão um tanto estranha no rosto. Então ele perguntou incerto, talvez uma dúzia? Nick quase sem cabeça balançou a cabeça, são poucos, e Harry acrescentou outra pergunta. Ele conhecia apenas um, o tataravô de Sirius, conhecido como o diretor mais impopular da história de Hogwarts. Não muito poucos, mas apenas um, Phineas Black. Nick quase sem cabeça revelou a resposta. Só ele? Harry perguntou surpreso. Ele finalmente entendeu por que a expressão de Hermione parecia tão estranha. Ela devia saber, porque quase havia memorizado o livro Hogwarts, uma história. Mais de 30 diretores e apenas um era da Sonserina, então você pode imaginar que tipo de expectativas eles nutriam. Honestamente, acho que o diretor Black foi rapidamente aceito e apoiado pela casa Sonserina durante seu tempo provavelmente também estava relacionado ao fato de que ele era o único diretor da Sonserina, embora as gerações futuras não pensassem muito nele. Mas ele não era o diretor mais impopular? Harry murmurou. Não há contradição entre os dois. É verdade que algumas das coisas que ele fez enquanto estava no cargo foram desagradáveis, mas no início, a casa Sonserina estava torcendo e comemorando, e eles tinham muitas expectativas para o diretor Black na época. Nick quase sem cabeça disse, embora nem mesmo os próprios alunos da Sonserina o suportassem mais tarde. Então, o que diabos ele fez que irritou seu próprio povo? Ron murmurou. Eu não posso falar mal dele pelas costas, ele já foi diretor de Hogwarts, afinal, vocês mesmos podem conferir. Nick quase sem cabeça disse enquanto cochilava e voava para longe. À mesa, o trio dourado congelou por um momento e continuou a comer de cabeça baixa. Alguma nova notícia? Harry perguntou a Hermione. Hoje? Não, ela disse brevemente. A Confederação Internacional de Bruxos ainda não aprovou a inscrição do professor Dumbledore? Rony perguntou. Bem, não tão cedo, mas os preparativos já começaram, na verdade, o evento irá prosseguir quer eles concordem ou não, só terá muito menos impacto. Hermione explicou a eles o raciocínio por trás disso, e também diminuirá a velocidade com que as antigas runas práticas serão promovidas em outras escolas de bruxaria. Harry de repente deu uma tosse violenta. Existe tal coisa? Eu esqueci isso? É óbvio. Mencionou que eles convidariam especialistas em runas antigas e diretores de outras escolas bruxas. Por que você acha que eles fariam isso? Hermione perguntou retoricamente. Colocando dessa forma, Harry e Ron entenderam um pouco o motivo. Como está a torta de abóbora atualmente? Alguma ideia? Ron perguntou depois de alguns momentos. Tenho que lidar com muitas tarefas e o pouco tempo que tenho é reservado para o treino de quadribol. Ele gemeu. Eu meio que entendo o que Fred e George estavam dizendo. O ano dos NOMS realmente estressa as pessoas, já que tira uma camada de nossa pele. Pedi a Edviges que lhe enviasse um grande saco de salgadinhos. Harry disse honestamente. Ele se perguntou se a Grid havia compartilhado isso com Grop. Não havia o suficiente naquele saco para alimentar aquele gigante com uma única mordida. Eu mandei um para ele também. Hermione suspirou. Eu gostaria que ele voltasse mais cedo. O professor Grubly-Plank está obviamente ficando mais popular. A professora Grubly-Plank tem que lidar com muita bagunça, disse Ron. Ela tem sua própria pequena propriedade com algumas criaturas mágicas. Fred mencionou que ela tem uma grande colônia de caranguejos de fogo em sua propriedade. Harry e Hermione olharam para ele ao mesmo tempo. Como você sabe disso? Ron encolheu os ombros. Fred e George têm uma loja em Hogsmeade, e a propriedade da professora Grubly-Plank fica perto. Alguns grupos ficaram sem uma propriedade uma vez e Fred e George ajudaram a recuperá-los. Como é que eu nunca vi aquele pet shop em Hogsmeade? Harry não pôde deixar de perguntar. Não há loja, o professor Grapelan só aceita encomendas particulares de países estrangeiros. Todo tipo de animal de estimação requer uma licença especial. Uma licença especial? Sim, coisas como caranguejos de fogo, Krupp e Jobberknolls que são um tanto arriscados, mas não particularmente perigosos, podem ser usados como animais de estimação bruxos. Mas é claro, crianças estão fora de questão. Charlie era particularmente obcecado por Mock, um lagarto que encolhe vontade, por um tempo. Mas só temos gatos e gnomos pela casa, com algumas criaturinhas inofensivas ocasionais que vão e vêm. No fim de semana, Harry reuniu os membros do grupo de estudo de duelo e algumas pessoas a mais apareceram do que no ano passado. Luna apareceu e examinou curiosamente a sala precisa enquanto Gina sussurrava no ouvido de Harry pedindo uma explicação, enquanto ela agia como se eles tivessem entrado acidentalmente na sala errada. Treinaremos algumas coisas que não são ensinadas em aula, como o feitiço do patrono, magia rúnica, alguns feitiços muito práticos como o feitiço de 4 pontos que mostrará o caminho, e todas as outras coisas que dominamos durante o torneio. Não apenas sobre aprender magia, todos nós podemos sentar e conversar também, ou ocasionalmente sair para o Lago Negro para desabafar. Harry explicou à multidão seus planos para o grupo de duelo de autoestudo. Onde é este lugar? Gina perguntou. É a sala precisa, vai nos fornecer espaço de treinamento e o mais importante, o equipamento que podemos usar como quisermos, sem ter que pensar nos danos. Harry disse instantaneamente. A multidão olhou em volta com espanto enquanto fileiras de alvos e esteiras apareciam do nada enquanto observavam. Eles olhavam para tudo com fascínio. No momento seguinte, Harry, Ron e Hermione instruíram os outros a atirarem faíscas vermelhas com suas varinhas. Não subestime isso pode salvar sua vida em apuros. Ron disse com meia verdade. Todos aqui conseguiam fazer faíscas com suas varinhas, mas não era suficiente usá-las para fins de alerta. Após a primeira atividade, eles se separaram em frente à tapeçaria de trolls diante da sala precisa. Não foi tão ruim, foi? Hermione disse. Sim.
Harry disse vagamente, não querendo explicar seus sentimentos sobre os 2 minutos que passou sozinho com Ginny. Ele sentiu como se tivesse feito algo errado, e de qualquer forma nem ele nem Ginny tocaram no assunto de como deixar as faíscas mais focadas e mais brilhante. Mas novamente Harry não conseguia se lembrar exatamente sobre o que eles haviam conversado. Desceram a escada giratória e se prepararam para comer no grande salão. Na escada do terceiro para o térreo ouviram um barulho alto vindo do hall de entrada, e se entreolharam e aceleraram o passo em uníssono. O som ficou mais claro. É um grito de mulher. O que está acontecendo? Ron perguntou em estado de choque. Muitas pessoas aglomeraram-se no hall de entrada densamente aglomerado, encerrando o espaço central, e o barulho da conversa continuou aumentando. As pessoas na última fila esticaram o pescoço de excitação para olhar para frente enquanto Harry, Ron e Hermione lutavam para passar pela multidão. Abram caminho. Há 2 monitores aqui. Rony gritou. Quem não é? Draco Malfoy sussurrou em seu ouvido. Ron ficou surpreso, seguido por uma expressão de desgosto. O que você está fazendo aqui? Assistindo à diversão, Draco disse lentamente, ou com base na sua desculpa, estou cumprindo meu dever como monitor. O rosto de Ron ficou vermelho. Harry não disse nada ao ter um breve vislumbre do professor Up, que ficou solenemente na frente da multidão como se tivesse se deparado com um problema extremamente difícil. Mas o professor não está no centro deste incidente. Ele é apenas um espectador. Harry desviou os olhos para olhar para as 2 mulheres que estavam no centro da multidão, a professora de estudos trouxas Charity Burbage gritando para a professora McGonagall. Deixe-me ir, Minerva, deixe-me ir. Eu não vou permitir que você saia. A professora McGonagall apertou os lábios e disse secamente nem o diretor Dumbledore faria. A professora Burbage tinha 2 baús ao lado dela, bem recheados e volumosos, e parecia que isso era tudo que ela tinha, e Harry ouviu por um momento, aprendendo pela conversa da multidão que o professor Burbage de repente quis deixar a escola por algum desconhecido. Razão. A professora Burbage não tem estado em suas melhores condições ultimamente. Uma garota do 3º ano disse tristemente. Ela está em transe. Talvez ela esteja ansiosa demais para terminar aquele novo livro. Um estudante bem informado disse. No meio do hall de entrada, a professora McGonagall puxou Burbage com força e se recusou a soltá-lo enquanto dizia severamente. Caridade, se estar trancada em uma prisão trouxa ainda está incomodando você. Não é por causa disso. O professor Burbage soluçou. Então qual é o motivo? Os olhos da professora Burbage de repente se arregalaram, e ela olhou indiferente para o teto mal iluminado. Como se algo invisível estivesse se preparando para descer e levá-la embora, ela estremeceu e soluçou. É um pesadelo. Eu me tornei um aborto. Um alvoroço irrompeu no hall de entrada. Capítulo 535 O retorno da magia. A magia. O que é magia? Magia, encantamentos, gestos, emoções, pensamentos, conhecimento, varinhas, crenças. À medida que sua pesquisa avançava, Félix, passo a passo, eliminou componentes desnecessários e se aproximou cada vez mais da essência da magia. Num determinado momento, Félix teve a ideia de que a magia é a base para a existência de todos os fenômenos incríveis, a fonte dos milagres. Enquanto a mente ou alma aponta o caminho para os milagres. Quando os dois estão unidos, permite que a mente faça o que quiser. E o tumulto mágico acidental do pequeno bruxo é o que mais se aproxima dessa descrição. Eles podem fazer milagres sem dominar um feitiço profundo, apenas com a orientação de uma emoção forte, em outras palavras, um poder da mente, para realizar um lançamento de feitiços de alto nível que muitos bruxos nunca seriam capazes de fazer em toda a vida. É claro que isso se refere à complexidade da magia em ação, em vez de discutir a quantidade de poder. Quando os jovens bruxos são matriculados na escola, eles começam a aprender sistematicamente como aproveitar a magia e como movê-la para que funcione perfeitamente. Na verdade, esta é uma mudança do instinto para a habilidade, do elenco selvagem ao racional. A magia naturalmente constitui uma parte essencial da cognição de um mago. O que aconteceria se um dia esta parte da cognição fosse destruída? A cena que se desenrolava diante dele parecia oferecer uma resposta. Félix olhou para a histérica professora Burbage, que, sob sua perspectiva, tinha uma magia dentro dela como nunca tinha visto antes, uma bagunça, como um novelo de lã rasgado ao acaso. Mas ele tem certeza de que ela definitivamente não é um aborto. Há um aborto real morando na escola de Hogwarts. Seu nome é Argus Filch, e ele é o zelador do castelo. Os olhos de Félix se voltaram para a multidão, onde Filch está parado na porta do escritório do zelador, que fica imediatamente ao lado do hall de entrada. O som de um gramofone mágico emanando da porta aberta deve ser ouvido aqui se ele desejar. Ele carrega um molho de chaves na mão, parecendo atordoado, e a senhora Norris está enrolada a seus pés. Félix desviou o olhar enquanto mais uma vez recebia a confirmação de Filch de que os dois tinham tipos de magia muito diferentes em seus corpos. É claro que os abortos têm magia, mas isso quase não faz diferença, porque ela nunca pode ser aprimorada, nem a quantidade nem a qualidade são comparáveis até mesmo às de uma criança mágica. A magia em seus corpos é inacreditavelmente ociosa, como uma piscina isolada, ou mais precisamente como uma pequena poça de água morta. Professora McGonagall, seria melhor levar a professora Burbage para a ala hospitalar e pedir que Madame Pomfrey a examinasse. Ela pode ter sido atingida por alguma maldição estranha. Félix advertiu, o que claro é uma desculpa, mas não havia necessidade de tornar algumas coisas públicas. Ele também não conseguia dar uma conclusão precisa no momento, então, em vez de dizer a meia-verdade e deixar os alunos especularem, ele poderia muito bem manter a boca fechada por enquanto. Afinal, meias-verdades e rumores não são diferentes. Eles são basicamente o terreno fértil para rumores. A professora Burbage ouviu isso em transe e, como se estivesse aproveitando a gota d'água, disse em pânico. Sim, é uma maldição. Aqueles livros, aqueles que eu trouxe do mundo trouxa, bagunçaram minha cabeça. Oh, Merlin.
Há uma maldição perversa escondida em cada palavra desse livro. Uma forte inspiração foi ouvida em todo o hall de entrada. Livros trouxas escondem maldições? Um aluno perguntou em voz baixa. Possível, mamãe me disse para ficar longe de qualquer coisa relacionada aos trouxas. Outro aluno disse sabiamente. Absurdo. Hermione disse mal-humorada, e aquele garoto olhou para ela, antes de virar o rosto, incrédulo, ao ver o distintivo de monitor preso em seu peito e murmurou baixinho. Minha mãe disse isso. Charity, vamos para a ala hospitalar, você ficará curado. A professora McGonagall sussurrou gentilmente. Mas o professor Burbage continuou a repetir as mesmas palavras, ocasionalmente parando para fungar bruscamente. Félix balançou levemente a cabeça. Seus olhos piscaram, e então o insano professor Burbage desabou lentamente nos braços da professora McGonagall sem consciência. A multidão estava terrivelmente quieta, como se as palavras que ela acabará de dizer ainda estivessem flutuando no ar, manifestando-se como criaturas horríveis e mostrando suas presas e garras contra eles. Félix foi obrigado a dizer em voz alta, todos. Sua voz chegou a uma longa distância, e os alunos presentes fixaram os olhos nele perplexos. Até mesmo os poucos professores que acabavam de chegar olhavam para ele sem expressão, esperando uma resposta. É simplesmente porque a notícia que saiu da boca do professor Burbage foi tão alarmante. Bruxos normais se transformaram em aborto? É algo que nunca tinha acontecido antes. Algo está errado com o corpo do professor Burbage, não há dúvida disso, a causa não está clara no momento, então preciso que todos vocês mantenham a calma. Ele falou com calma, movendo lentamente o olhar para abranger os presentes, um poder convincente irradiando de seu corpo de dentro para fora. Eu não quero que você esqueça minhas outras duas identidades, pesquisador trouxa e curador de memórias. Então o problema do professor Burbage é minha área de especialização, então, em vez de devagar, pergunte-me, é claro, após a sessão. Ele lançou um olhar para a professora McGonagall, que entendeu e conduziu a professora Burbage apressadamente com sua varinha. Vários professores o seguiram. Snap estava parado perto da parede, seus olhos escuros brilhando, enquanto ele também andava na direção da ala hospitalar. Os alunos se entreolharam inexpressivamente. AHM Justin. Finn Fletcher piou abruptamente, assustando a todos, e o companheiro ao lado dele correu para o lado assustado, enquanto batia exageradamente no peito. Depois de alguns segundos, Justin afirmou, eu me lembro, é verdade que existem alguns itens amaldiçoados no mundo trouxa, mas eles são todos contrabandeados para fora do mundo mágico por bruxos das trevas. Uma vez o professor App até me ajudou a examinar um vaso feito por um doente. Existe tal coisa? Sua amiga Susan Bones perguntou. Posso testemunhar sobre isso. Ernest Macmillan, um aluno da Lufa-Lufa que acabará de ficar assustado, disse com uma cara séria, tentando salvar sua imagem. O ar congelado no hall de entrada se dissipou e a conversa esquentou, com um bom número de jovens bruxos se aglomerando em volta de Justin para ouvir com mais clareza. A ala hospitalar está lotada de gente. Quase todos os professores chegaram a ouvir a notícia, e há até muitos estudantes amontoados no corredor da ala hospitalar, e a professora McGonagall teve que sair a cada poucos minutos para manter a disciplina e manter os caóticos estudantes afastados. Algumas pessoas, como Hermione e Ron, foram apanhadas no meio disso, correndo de um lado para o outro nos corredores para manter a ordem. Numa atmosfera de caos, Madame Pomfrey terminou sua inspeção. Este é simplesmente o caso mais estranho que já vi em uma paciente. Tudo no corpo dela é normal, exceto a magia. Normalmente, essa é a condição mais difícil de lidar. Mesmo que faltasse um braço eu poderia consertar. Ela continuou balançando a cabeça com uma expressão confusa. Não posso julgar, mas ela não é aborto, mas os sintomas. Houve outro clamor do lado de fora e a professora McGonagall se levantou bufando, seu peito arfando violentamente. Esses alunos não podem apenas olhar para o relógio. Vou garantir que eles obtenham uma dedução de pontos. Ela engasgou e correu para a porta, abrindo-a para ver um bruxo alto e magro parado do lado de fora. A professora McGonagall deu um suspiro de alívio. Você finalmente está aqui, Dumbledore. Caridade, eu sei tudo sobre isso. Dumbledore acenou com a cabeça para ela, olhando em volta primeiro. Seu olhar parecia conter magia, acalmando a inquietação na mente do professor. Então ele caminhou até a cama e se abaixou para examinar o estado do professor Burbage, sua barba branca prateada descendo até o lençol. Depois de um bom tempo, ele se endireitou e uma pitada de confusão tingiu seus olhos. Posso concluir que ela não se tornou aborto, e certamente não é uma maldição, diretor Dumbledore, é possível que seja um obscurus. Eu li sobre isso em livros e suas características são semelhantes à magia dela. Madame Pomfrey perguntou. Absolutamente não. Dumbledore disse com convicção. Ele olhou para os outros na sala e o professor Flitwick disse enquanto andava na ponta dos pés, não vejo nenhum feitiço mágico oculto. Snap ficou no canto e disse com uma expressão inexpressiva, nem ao efeito de uma poção. A professora Sprout interrompeu. Ela não teve nenhum contato recente com plantas e ervas como espirro ou grama de escorbuto. Talvez então não seja o efeito da magia. Trelawney, que está usando um par de óculos grandes, espiou por trás da professora de astronomia sinistra e do professor substituto de trato das criaturas mágicas Grubble Plunk enquanto olhava para o leito do doente. Obrigado, Sibyl. Dumbledore disse brevemente. Ele olhou para Félix, que tinha acabado de abrir os olhos e tinha uma expressão estranha no rosto enquanto olhava para o outro lado da cama, e perguntou suavemente. Como você e Charity se comunicaram recentemente? Os olhos de alguns professores da enfermaria se arregalaram, olhando para o rosto de Félix em uníssono, tentando discernir algo. Félix hesitou por um momento. Albus, é melhor você ver por si mesmo.
Dumbledore encontrou seu olhar calmamente, seus olhos azuis vagaram por um momento sob seus óculos semicirculares, e então ele se viu em um mundo estranho de cores vibrantes. Não há como distinguir o que está de cima para baixo, não há lugar para pousar sob seus pés. E ele está cercado por uma paisagem vazia e escura, como se estivesse no espaço. Dumbledore examinou o ambiente com interesse enquanto uma estrutura em espiral dupla enrolada formava uma escada dourada que se estendia de quase até o fim de sua visão no infinito. Isto é seguido por uma grande bola de luz azul que brilhava como um relâmpago, irradiando uma corrente branca brilhante que preenchia apenas parte do vazio. O ouro e o azul entrelaçavam-se de forma clara e distinta, formando uma grande sombra de luz obscura e indeterminada nas bordas onde faziam contato um com o outro. Isso é, Dumbledore disse lentamente, o mundo dos sonhos do professor Burbage. Félix respondeu brevemente. Enquanto ele falava, uma voz familiar soou do nada, pertencia a Charity Burbage, sua voz muito mais etérea do que o normal, com ecos como se viesse das planícies abertas, e seu tom cheio de confusão e medo, como soava de todas as direções. Por quê? Porque não há mágica nisso. Dumbledore, com uma expressão solene, falou e explicou. Durante as férias de verão, Charity se envolveu em um acidente. Ela visitou uma dúzia de biólogos trouxas em rápida sucessão, e na última visita, ela ficou muito agitada e possivelmente naquele ponto seu corpo desenvolveu esse problema. Sua varinha avisou, mas infelizmente, o professor trouxa com quem ela estava conversando suspeitou que ela estava escondendo uma arma e correu para nocauteá-la e denunciar a polícia. Ela estava bastante distraída quando eu a trouxe para fora. Minerva e eu conversamos sobre isso. Félix mostrou um olhar reminiscente na Conferência Internacional sobre Estudos dos Trouxas há 2 anos. A professora Burbage demonstrou curiosidade pelo conhecimento de biologia, mas o que ela estava estudando na época é muito básico. Um nível mais ou menos semelhante a um feitiço de levitação do primeiro ano. Sua apresentação foi interrompida devido a um acidente quando estudantes de Ilvermorny atacaram o hotel. Tenho prestado pouca atenção à sua área de pesquisa e progresso desde então, e é evidente que a professora Burbage não desistiu, e sua pesquisa melhorou, cada vez mais profundamente nos últimos 2 anos. Dumbledore olhou para os estranhos sonhos de Charity Burbage. Ela é incapaz de compreender esse novo conhecimento? Pior que isso, ela entendeu, mas não conseguiu incorporar o que já sabia. Félix disse. Dumbledore ponderou por um momento, alheio ao eco da voz do professor Burbage vagando pelo sonho. É outro sistema? Um que entra em conflito com a magia. Magia e ciência. Félix disse levemente. Os dois são como 2 círculos, cada um desenvolveu um sistema muito diferente ao longo dos milênios, se você olhar para eles em comparação. A magia é sentimental e versátil, a ciência é racional e rigorosa, e eles se tornaram cada vez mais distintos de um ao outro, formando 2 flores brilhantes da civilização. Mas, infelizmente, o nosso professor Burbage descobriu a intersecção dos 2 por engano. Dumbledore disse emocionado. Isso mesmo, disse Félix, sua cognição é muito inclinada para a magia e, como bruxa, ela é sem dúvida bem qualificada, mas por outro lado, perdoe-me por dizer isso. Seu conhecimento científico é pateticamente baixo, mas ela está sob a ilusão de que pode usar a sabedoria que acumulou ao longo de sua vida para entender outro gigante logicamente rigoroso, e isso é muito difícil de conseguir sem resolver muitos problemas. Então é esse o caso. Dumbledore exalou suavemente e olhou para a paisagem onírica diante dele. Agora que sabemos o porquê, fica mais fácil resolver os problemas atuais de Charity. Há mais de uma maneira de resolvê-los, e podemos deixar Charity escolher exatamente qual usar quando nós sair. Félix assentiu, enquanto pensava na mesma coisa. A maneira mais direta de consertar isso é fazer Charity Burbage esquecer as memórias envolvidas. Tratá-la como uma jovem bruxa recém-matriculada e deixá-la reorganizar seu conhecimento mágico novamente. Todo o processo não é tão difícil, mas é claro que ela pode não ficar feliz com isso. O outro método é mais difícil. Em vez de apagar as suas memórias, ela deve redescobrir a magia e solidificar a sua cognição apesar da presença de perturbações. Mas de qualquer forma, tenho certeza que Dumbledore a alertaria para ficar longe de um conhecimento tão perigoso por um curto período de tempo. Félix se arrependeu um pouco de não ter dado seu presente de Natal ainda, mas ele não ousava dar nada relacionado ao mundo trouxa agora. Quem sabe se isso iria tocá-la? O incidente também o despertou para os problemas que estão no meio de seu objetivo. Ele vinha tentando secretamente promover a integração do mundo bruxo e normal no passado, e agora parecia que tinha um longo caminho a percorrer. Talvez fosse necessário criar uma zona tampão entre os dois, em algum lugar entre a abertura e o fechamento do mundo bruxo, um ponto de equilíbrio cuidadoso, um grau limitado de abertura? Félix refletiu. Dumbledore suspirou. Ela deveria ser a bruxa que levará esta área do conhecimento ao limite em séculos. Ela é realmente uma pioneira. Félix concordou. E você? Meu? Suas realizações no campo dos estudos trouxas são igualmente admiráveis. Dumbledore disse suavemente, eu li seu livro, que contém uma quantidade considerável de conhecimento científico e até onde eu sei. Só se pode formular algo através das palavras se tiverem uma ideia ou conhecimento profundo sobre isso. Você está pensando que eu estudei isso mais profundamente do que o professor Burbage? Isso é o que mais me intriga. Você nunca pareceu se preocupar com isso? E você também conseguiu aplicar esse conceito na empresa que fundou. Dizem que a Futureworld gasta uma parte significativa de suas despesas em itens trouxas. Mas esses os funcionários não são tão. Bem, a única diferença que consigo pensar é que as áreas de pesquisa são diferentes. Dumbledore disse em um tom que explorava a verdade.
De fato, existem razões para isso. Félix disse, a estratégia de desenvolvimento que tenho para a empresa, pelo menos a pesquisa preliminar, é aproveitar as ideias e propósitos dos produtos tecnológicos trouxas antes de tentar substituí-los por magia. Não pedi a eles que dominassem os princípios por trás disso, e é especialmente importante notar que, ele cruzou os dedos, os conceitos de mecânica, física, química, ou estão disponíveis para os próprios bruxos ou ainda estão em branco e não entram em conflito sério com sua cognição. Burbage, ela tocou nos problemas mais essenciais e radicais. Quanto ao fato de eu não ser pessoalmente afetado, acho que pode ter algo a ver com minhas origens, que me fizeram ter a magia e a ciência com igual consideração, bem como o fato de que não acho que possa facilmente dominar o poder de ambos com minhas próprias mãos. Félix disse. Dumbledore sorriu. Ah, uma visão maravilhosa nasceu em mim, como dizia seu anúncio de emprego no jornal. Que tipo de faíscas surgiriam da combinação de sabedoria e magia trouxa? Isso mesmo, vou esperar ansiosamente para ver o que vai acontecer. Você é muito modesto, Félix, e se eu tivesse que encontrar uma palavra para descrever isso eu diria, frutífero. Dumbledore disse. No mundo dos sonhos, a voz de Charity soava forte e fraca, como se ela estivesse vagando pelo mundo dos sonhos, implorando por respostas repetidas vezes. Genes, DNA, evolução. Por que não há lugar para magia nisso? Você já pensou em como lidar com isso? Dumbledore perguntou pensativo. Félix entendeu magicamente o que Dumbledore quis dizer. Dumbledore não exigiu uma resposta em si, que não era realista ou imediatamente disponível. Ele simplesmente queria saber como lidar com esse tipo de conflito de ideias e conceitos caso bruxos e pessoas normais estivessem destinados a se fundir. Não pensei nisso antes. Félix disse sem rodeios. E agora? Tenha uma pequena ideia. Dumbledore olhou para Félix com um sorriso. Félix parecia ter a ilusão de que havia voltado há 3 anos, como se estivessem sentados naquela sala circular do diretor, e ele estivesse sendo entrevistado para um trabalho sério, em vez de explorar questões no bizarro mundo dos sonhos de um professor. No curto prazo, magia para magia e ciência para ciência, com uma zona tampão artificial desenhada para dar um ao outro bastante tempo para se ajustarem. Ele disse sério. As vozes no mundo dos sonhos de repente silenciaram, como se a mente subconsciente do professor Burbage também estivesse ouvindo ao lado, e houve um silêncio terrível ao redor deles quando a bola de luz azul e a estrutura espiral dourada se separaram um pouco, revelando um grande preto área intermediária, limitando a comunicação a um certo nível. Dumbledore acenou com a cabeça. Boa ideia. Então quem será a ponte entre eles? Félix hesitou por um momento antes de expressar seus pensamentos. O Ministério da Magia estava fazendo isso sem querer antes. Agora é a Futureworld Company que está promovendo isso ativamente no futuro. Serão todos os jovens bruxos das famílias trouxas trabalhando juntos. Dumbledore não fez nenhum comentário sobre isso, simplesmente disse, vamos sair daqui, as pessoas lá fora deveriam estar esperando impacientemente. Falando nisso, eu me pergunto se Charity tem alguma chance de estar no cartão do sapo de chocolate? E o que acontecerá à sua introdução parece? É realmente algo pelo qual ansiar. Capítulo 536 Escolha. Félix e Dumbledore abriram os olhos ao mesmo tempo, e o professor na sala olhou para eles intensamente. Vocês estão sussurrando? Sirius perguntou em um tom irritado. Estamos olhando para vocês como idiotas há 5 minutos. Essa afirmação deveria ser verdadeira, como eles estavam no mundo dos sonhos de outra pessoa. Félix não usou aceleração de pensamento. Então a quantidade de tempo que passou no mundo dos sonhos seria igual à quantidade de tempo que passou na realidade. Snap acenou com desgosto e se afastou. Você poderia interpretar isso como 2 curandeiros discutindo um plano de tratamento e não querendo ser incomodado por um certo cara fazendo barulho. Félix disse provocativamente. Falando nisso, levar seus alunos para aparatar o dia todo não esgotou sua energia? Sirius estalou os lábios e murmurou, eu deveria ter pedido um aumento. Naquele momento a professora Burbage acordou de sua cama, parecendo confusa no início, mas quando os brilhantes olhos azuis de Dumbledore olharam para ela através das lentes, ela rapidamente se acalmou e olhou para Félix com um sorriso. Charity, não quero que minhas palavras soem como uma acusação, mas você realmente não deveria assumir todos esses problemas sozinha. Dumbledore disse gentilmente, você sempre pode pedir ajuda em Hogwarts. A professora Burbage respirou fundo e trêmula, lágrimas brotando de seus olhos enquanto ela cobria o rosto e dizia, sinto muito. Madame Pomfrey deu um passo à frente e entregou-lhe uma caneca fumegante. Querida, beba este chocolate quente, vai fazer você se sentir melhor. Ela pegou e tomou um gole, enquanto sussurrava, eu fui tão boba. Caridade, o que está acontecendo? Ouvi parte disso dos alunos, mas suas afirmações são ridículas. Aborto? Isso é impossível. Flitwick disse incisivamente, talvez possamos ajudar. É a sombra. Uma voz baixa e lenta ecoou pela enfermaria. Eu vi muitos bruxos, sombras, mas não consegui distinguir seus rostos. Você quer dizer a troca de runas antigas em Hogsmeade? A professora McGonagall disse com indiferença. Obrigada, Sibyl, mas não posso fingir que não vi a notícia nos jornais. 27 de outubro, daqui a 3 semanas. Claro que não. Trelawney exclamou, olhando para a professora McGonagall como se ela a tivesse insultado. Eu tinha previsto que haveria uma reviravolta naquela troca. O destino me avisou de uma coisa muito diferente. Então você pode explicar isso com mais clareza? A professora McGonagall perguntou pacientemente, forçando um zumbido a sair de seu nariz. Bem, o olho interno não pode ser mal utilizado, mas sim, eu vi algo. Trelawney lutou para manter os olhos abertos e inclinou a cabeça. Suas lentes tremeram enquanto ela usava uma voz deliberadamente trêmula. Parece ser uma ilha, não, talvez um castelo. Os outros não estavam mais interessados em ouvir, então voltaram a atenção para a pessoa na cama do hospital.
Os lábios da professora Burbage se curvaram enquanto ela hesitava, sem saber como falar. Ninguém a incentivou, e então, depois de um tempo, ela finalmente abriu a boca. Foi minha culpa. Aprendi algo com o mundo trouxa e acabei duvidando de mim mesma, e da magia também. Infelizmente eu era uma idiota. Mudei de ideia algumas vezes no meio do caminho. Ela disse suavemente. Provavelmente há cerca de 2 anos, encontrei pela primeira vez um livro intitulado A Biografia de Mendel, que continha conhecimentos que estão de acordo comigo. Algumas das ideias coincidiam com o que eu pensava há muito tempo. Ela lançou um olhar para Dumbledore, sabe? Sou contra a supremacia do sangue puro, claro. Os livros trouxas não mencionam bruxos, mas a implicação é muito semelhante. Então ela começou a dizer termos desconhecidos como Mendel, experimento com ervilha genes e cruzamento inconscientemente, para a perplexidade das pessoas ao seu redor. Eles olharam para Dumbledore e depois para Félix. Resumindo, é um termo cunhado pelos trouxas quando estudam o grande assunto da vida. Félix resumiu. A compreensão ocorreu a alguns professores, o que tornou muito mais fácil para eles entenderem. A professora Sprout examinou o professor Burbage. Não é de admirar que você esteja frequentemente me procurando para conversar há algum tempo. É quase como se você estivesse estudando plantas como se elas fossem seres humanos. Plantas? Como um humano pode ser igual a uma planta? A professora sinistra balançou a cabeça por um momento. Não exatamente, retrucou o professor Burbage, esse livro era apenas para esclarecimento. Seus métodos de pesquisa eram bastante rudimentares naquela época e foram enriquecidos na última década ou mais. Quero dizer, Mendel era um homem do século XIX. Félix piscou. Falando nisso, quando nasceu o diretor Dumbledore, ele achou o pensamento um tanto ofensivo, então se absteve sensatamente de pronunciar uma palavra. Você está muito à frente de muitas pessoas, se eu tivesse que julgar, Charity. Dumbledore disse gentilmente, mas, como você se meteu em uma situação tão perigosa? Eu, infelizmente. Ela disse com um suspiro. Há 2 anos, participei de uma conferência de pesquisa trouxa que acabou sendo interrompida por um acidente, o que me impediu de apresentar meu trabalho concluído às pressas. Antes disso, o professor App me avisou que minha pesquisa atrairia a oposição de bruxos de sangue puro. Eu não escutei muito. Ela bufou. Eu estava otimista de que se pesquisasse o suficiente, poderia vencer as disputas previsíveis e silenciá-las com evidências irrefutáveis. Professor Burbage disse, em um tom menos educado. Então minha pesquisa estagnou. Então me voltei para os livros trouxas que me deram tanta inspiração. Comprei os livros, revistas e jornais profissionais mais avançados e enchi minha cabeça com eles. Fui lento, havia muitos fora. Palavras prontas para uso e conexões lógicas indiretas. Para ser honesto, no início não achei que os trouxas fariam algo fenomenal. Eu só queria encontrar novas ideias e refinar minhas próprias teorias a partir delas. Minha pesquisa progrediu, descobri uma verdade terrível. A pesquisa trouxa sobre a natureza da vida não tinha magia nem uma palavra, mas suas teorias são inesperadamente autocontidas. Não me convenci e tentei descobrir a falha e, infelizmente, então os pesadelos começaram a aparecer. Com os olhos cheios de medo, ela estremeceu e tomou um grande gole de chocolate quente. O líquido delicioso lhe dando coragem enquanto ela começava a contar a parte mais crucial da história. Embora minha consciência a rejeitasse, meu subconsciente aceitou as teorias e minha pesquisa mudou silenciosamente. Eu queria integrar as duas perspectivas. Quer dizer, fundi-las. Estava realmente fora do meu alcance. Como resultado, minha mente estava completamente confusa. A professora Burbage estremeceu. Uma expressão de confusão brilhou em seus olhos novamente. Era estranho como eles eram surpreendentemente semelhantes em alguns pontos, mas diametralmente opostos em outros. Não consegui conciliar essas contradições, então optei por visitar os biólogos trouxas durante o verão. Mas isso trouxe consequências ainda mais terríveis, na verdade. Comecei a duvidar da magia. Eventualmente, finalmente. Sua boca se fechou e a enfermaria ficou em silêncio. Todo o professor caiu em contemplação. Snape olhou para Félix com olhos misteriosos, seu rosto calmo como uma pedra ou uma planta crescendo no escuro, mas sua mente estava flutuando violentamente. O menino quase o estragou. O presente de Natal que ele lhe deu. Esses livros de química. Embora Félix só tivesse lhe dado de presente o guia de experimentos do ensino médio, ele passou por uma livraria no Beco dos Trouxas durante as férias de verão e comprou alguns livros de química por capricho, que achou benéficos após uma leitura cuidadosa. A expressão de Snape parecia condescendente, ele encostou-se na parede com os ombros abraçados e ninguém conseguia adivinhar o que ele estava pensando. Ele viu muitas inconsistências no livro de química em comparação com as percepções do bruxo, mas não pegou o touro pelos chifres, porque sabia de uma coisa desde o início, que trouxas não tinham poderes mágicos, e mesmo que a receita da poção é dada a essas pessoas, e elas seguem os mesmos passos novamente, o melhor que vão conseguir é um pote fedorento de pus. Pensando nisso, ele olhou friamente para a professora Burbage, que duvidava de seu sangue bruxo, não admira que ela tenha sido traída por sua própria magia. Naquele momento, Sirius quebrou o silêncio da sala. Por que temos que insistir nessas questões? Ele abriu as mãos. Eu modifiquei uma moto com James. Quero dizer, uma aventura em uma loja trouxa, para investigar comensais da morte. Isso mesmo, foi quando. Não conseguimos nem descobrir o que era o propósito da vela de ignição naquela época, mas isso não nos impediu de mantê-la. E não achamos muito desagradável quando sentamos nela. Isso é uma coisa diferente. Snape disse. Eu diria que é a mesma coisa. Sirius retrucou inconscientemente, como sempre, ou talvez você acha que pode dominar todo o conhecimento. Que nada é impossível. Snape olhou para ele friamente e o ignorou completamente. Diretor Dumbledore, se não houver mais problemas, irei embora. Com isso, ele saiu da enfermaria e depois de alguns segundos, sua voz muito enérgica soou na entrada. Sem feitiços nos corredores.
Faltam 20 pontos para a Grifinória. Sirius não conseguia ficar parado. Ele deu uma desculpa esfarrapada para sair, e logo houve uma discussão acalorada no corredor. Severus Snape, não tente deduzir pontos por bobagens de novo. A Dumbledore saiu de seus pensamentos profundos e virou a cabeça para a professora McGonagall. Minerva, é melhor você sair e dar uma olhada e separá-los antes que causem mais problemas. Não quero ver novidades sobre professores de Hogwarts brigando nas manchetes. Depois que a professora McGonagall saiu, os outros foram embora um por um. Quando a enfermaria ficou apenas com Dumbledore, Charity Burbage, Félix e Madame Pomfrey, Dumbledore explicou os 2 tratamentos mais viáveis para a professora Burbage e, como esperado, ela não escolheu um método aparentemente fácil. Não quero esquecer esse conhecimento, disse o professor Burbage após um momento de hesitação. Serei mais cuidadoso mais tarde. Se você insiste. Dumbledore respeitou a escolha dela, mas ainda assim a avisou. Mas você não pode fazer mais pesquisas como essa por um curto prazo. O professor Burbage assentiu pesadamente. Seria melhor trazer Charity para Centemungus para um período de recuperação. As condições aqui são rudimentares demais para lidar com esse tipo de problema. Madame Pomfrey sugeriu. Mas eu não quero estar ausente. Infelizmente, está bem. O professor Burbage concordou. Dumbledore levantou-se aliviado. Está resolvido então, por favor espere. Vou precisar de alguns minutos para explicar aos alunos. Suas pequenas mentes estão sempre cheias de todo tipo de noções estranhas, e é melhor não deixá-los sozinhos. Dispositivos. Ele saiu da enfermaria e sua voz suave foi ouvida fracamente do lado de fora. Tenho o prazer de anunciar que não haverá efeitos a longo prazo, muito esforço e necessidade de descansar por alguns dias. Não demorará muito para que eu te devolva um professor intacto. Na enfermaria, Félix também se preparou para se despedir. Professor Apigo, o professor Burbage gritou para ele após um momento de hesitação. Me desculpe por não ter seguido seu conselho. Era algo que ninguém esperava, disse Félix calmamente. Eu entendo o que você fez. É difícil para uma pessoa normal não se sentir tentada pela descoberta de um tesouro na beira da estrada. Ele expressou sua empatia pelo que aconteceu com Burbage, mas, mais do que isso, começou a refletir sobre si mesmo. Ele considerou outra questão em sua mente. Se um dia os bruxos tornassem sua identidade pública, um lugar onde bruxos e trouxas pudessem coexistir teria que ser estabelecido para facilitar a comunicação entre os dois lados. Seria como um campo de testes onde todas as ideias, maduras e imaturas, poderiam ser postas em prática. Não seria uma boa ideia construir este lugar nem no Beco Diagonal, nem em Hogsmeade. Há fatores mais realistas a serem considerados, como a atitude do governo trouxa. Mas as palavras de Trelawney lhe deram alguma inspiração, uma ilha. Félix pensou sobre isso e se perguntou se poderia construí-lo no futuro. A professora Charity Burbage não ficou muito tempo no Centemungus. Ela voltou do hospital depois de apenas 2 dias de ausência, o que evitou que os boatos entre o grupo de estudantes fizessem barulho, e com seu retorno ao ensino, principalmente depois de demonstrar o feitiço de levitação em sala de aula, os rumores que originalmente pareciam frágeis desmoronaram ainda mais rápido. A paz voltou ao castelo de Hogwarts, e à medida que o dia 27 de outubro se aproximava, os jornais começaram a publicar longos artigos sobre a troca de runas antigas, com um fluxo constante de fotografias do local de Hogsmeade. Um aluno folheou o último jornal, que mostrava uma foto do local incompleto, com dezenas de funcionários parados em uma pequena clareira no meio da vila de Hogsmeade, direcionando blocos de tábuas para aparecerem no lugar certo. Parece um enorme auditório ao ar livre. O aluno lendo o jornal disse. Um pouco como um ringue de duelo. Seu amigo corrigiu. Suas opiniões representaram a maioria dos alunos. Os alunos de Hogwarts tinham suas próprias ênfases em relação ao intercâmbio, e eles se dividiram automaticamente em 2 facções, uma focada no intercâmbio em si, discutindo quem estaria lá e no que o evento resultaria, enquanto a outra se concentrava firmemente no interlúdio de A Troca, a sessão de desafio. Coincidentemente, a última visão prevaleceu principalmente na Grifinória e na Sonserina. Capítulo 537 Corrente subterrânea na sala comunal da Sonserina. Um aluno falou com entusiasmo na sala comunal da Sonserina. Olhe para aquele campo circular com o padrão de estrela familiar. É exatamente igual ao anel usado nos duelos bruxos internacionais. Randolph disse animadamente. As pessoas na sala comunal ergueram os olhos e pares de olhos examinadores focaram nele. A sala estava em silêncio, exceto pelo lento tamborilar do lago verde fantasmagórico contra a janela do porão. As irmãs Greengras largaram as penas e Astoria, a irmã mais nova, piscou 2 vezes como se tivesse encontrado algo divertido, e simplesmente empurrou o pergaminho, os frascos de tinta e os grossos livros de referência que estavam à sua frente para o lado da irmã. Enquanto ela apoiou-se na mesa com uma das mãos e inclinou a cabeça para observar a diversão, para grande aborrecimento de sua irmã Daphne. Astoria, sua chatinha. Astoria fez uma careta para ela, fazendo Draco do lado oposto a eles rir enquanto ele preguiçosamente se recostava em uma das poltronas. Pansy, que estava ocupando o assento ao lado dele, mexia com um verde esmeralda e laço de fita de seda prateada. Um pouco mais longe, Crabbe e Goyle estão comendo bolo de chocolate, e as migalhas respingaram na cabeça do gato de Millicent Bulstrode, que choramingou, enquanto levantava o rabo e se desvencilhava dos braços grossos de seu dono para pular na frente de um jovem primeiro bruxa do ano. Vá embora, estúpido. Quem disse, enquanto seus olhos olhavam intensamente para o rosto de Randolph. Randolph não estava muito nervoso para falar por causa dos olhares. Em vez disso, sua voz aumentou involuntariamente. Ele acenou com tanta força que o jornal em sua mão quase atingiu o olho do aluno ao lado dele, mas ele nem percebeu. Toda a sua atenção está focada no que ele vai dizer a seguir. Isso significa que todas as minhas suposições anteriores estavam certas? O professor App finalmente não vai mais esconder sua força. Ele afirmou em um tom mais baixo, seu tom misturado com alegria e antecipação óbvias.
Ele escondeu isso? O estudante que quase foi atingido murmurou em um sussurro. Puxa, quero dizer, se eu tivesse esse tipo de força, certamente gostaria que o mundo inteiro soubesse disso. Randolph parou por alguns segundos com uma indignação bastante teatral no rosto. Você por acaso não percebeu que havia pessoas nos jornais zombando do professor há algum tempo, dizendo que ele acabou de nocautear alguns bêbados? Não sei muito sobre isso, não estive lá durante a final da Copa Mundial de Quadribol. O menino disse. Eu fui. Randolph disse com entusiasmo. O professor foi tão legal. Voxox, voxox, voxox. O feitiço veio voando em sua direção, mas acabou estranhamente parado no ar. Ele gesticulou aleatoriamente por alguns momentos e parou para pensar. Pena que estava uma bagunça tão grande que não há muitas fotos disponíveis. Eu sei que o professor é forte, mas não tem como ele ter derrubado 100 deles de uma vez, certo? Seu amigo parecia cético. Como isso é impossível? Randolph disse em tom baixo. O professor salvou Potter e sua turma do você sabe quem, e ouvi dizer que um comensal da morte morreu então. Randolph. Um estudante se levantou e gritou. Seu rosto parecia tão sombrio quanto de seu amigo que estava encostado na parede de pedra áspera. Note disse friamente. Cuidado com suas palavras. Os olhos da bruxa do primeiro ano se arregalaram e ela suprimiu sua voz excitada em sua garganta enquanto se mexia e tirava uma pequena nota verde do bolso, enquanto empurrava o gato gordo em seu caminho e abria a nota para encontrar a página marcada Note, enquanto seus olhos se fixavam em expectativa na discussão na sala comunal. Mafalda. Como ousa empurrar o meu gato? Millicent olhou para ela com raiva. Quieto, Mafalda acenou com a mão descuidadamente, antes que eu invente uma história para você. Parecia uma ameaça terrível, e Millicent fez uma careta para ela e estendeu a mão para segurar seu gato. Por outro lado, eu disse algo errado? Randolph gritou com Note. Qual das minhas palavras você acha que está errada? Note ficou vermelho enquanto tentava ao máximo parecer desdenhoso e zangado. Eu estava dizendo para você ter cuidado com o que diz e não tagarelar sobre o grande. Ótimo. A quem você está se referindo? Randolph o interrompeu com indiferença. Se bem entendi, você está falando em nome de você sabe quem? Not olhou com raiva para Randolph, mas o que mais o perturbou foi que ninguém na sala comunal se adiantou para ajudá-lo. A luz verde da lâmpada pendurada no alto brilhou em seu rosto, causando um arrepio na espinha. Eu só pensei que não deveria ser ele, gaguejou. Então mantenha a boca fechada e nem sempre mencione sua filosofia de sangue puro, disse Randolph incisivamente. Ou presumirei que alguém da sua família está do lado dos comensais da morte. Ele sentou-se com ar de vencedor. A sala comunal da Sonserina estava estranhamente silenciosa, exceto por Mafalda que rabiscava com entusiasmo seu bilhete verde. Not promovendo a filosofia do você sabe quem no último mês. Suspeito de ser influenciado por comensais da morte. Todos os alunos do último ano se moviam e ficavam quietos como codornas, e aqueles que eram um pouco mais velhos tinham alguns sentimentos ruins em seus corações, imaginando quando a tendência na casa Sonserina parecia ter mudado. Independentemente da opinião pública, Voldemort sempre foi uma bandeira da Sonserina, e antes dele foi Phineas Black, mas essas duas bandeiras caíram uma após a outra até que Félix Zapp surgiu do nada. Mas eles tinham sentimentos contraditórios em relação ao professor. Há rumores de que o professor havia sido tratado injustamente pela Câmara quando estava na escola, fazendo com que ele se tornasse pouco afetuoso com a Câmara, o que era bom. Mas à medida que sua influência crescia, sua fama ofuscou o dia a dia dos outros, até o ponto em que finalmente atingiu um nível que ninguém pode ignorar. As coisas que deixavam os alunos da Sonserina desconfortáveis empalideciam em comparação com suas conquistas incompreensíveis. Por exemplo, as inclinações pró-trouxas que foram secretamente criticadas também foram completamente ignoradas à luz da realidade de quão rapidamente a empresa do mundo futuro cresceu e espera-se que rivalize com Gringotts em pouco mais de um curto período de tempo. Surgiu até uma voz de que o professor App tem uma visão única. Com sua visão ele se autodenominou pró-trouxa para acumular riqueza sem esforço. Quanto à verdade, poucas pessoas se importam mais. Quando as pessoas mencionaram a casa Sonserina, além de figuras lendárias como Salazar Sonserina e Merlin, a primeira pessoa que pensaram entre os bruxos que ainda estão vivos no momento, seria Félix Zapp, e não o chefe da casa Snap ao lado do Eliquem. Não deve ser nomeado. A mudança ocorreu silenciosamente e quase não foi notada por pessoas de fora, mas mesmo assim exerceu um poder imenso. Uma prova disso é que quando a notícia do retorno de você sabe quem surgiu, um pequeno grupo de pessoas se preparou para propagar a filosofia do sangue puro extremo na casa Sonserina, assim como seus pais fizeram durante a última guerra, apenas para serem surpreendidos, para encontrar uma resposta morna que mal causou impacto. Era como se não houvesse mais mercado para esse tipo de conversa. Mas só poderia haver uma razão real. Félix Zapp, que é considerado a nova bandeira da Sonserina, é contra a filosofia do sangue puro. Apesar de não ter feito nada e não ter dado tratamento preferencial aos alunos da Sonserina, ele ainda conseguiu influenciar um grande grupo de pessoas apenas por existir. Foi uma garota do terceiro ano da Sonserina, Astoria Greengrass, que os deixou realmente cientes disso. Ela casualmente disse algo como: o professor App definitivamente será o diretor no futuro, e ele é um Sonserino, isso é tudo que importa. Este comentário gerou uma discussão em toda a casa Sonserina, e eles deliberaram e concluíram que se trata de uma grande verdade. Se o professor App quisesse, não haveria obstáculo no seu caminho. Bem, talvez o único obstáculo seria o atual diretor de Hogwarts, Dumbledore, e é por isso que muitos fantasiaram que o professor App poderia lutar contra Dumbledore depois que os rumores da varinha das varinhas surgiram. Quanto poder uma varinha invencível poderia exercer nas mãos de Félix Zapp, que possui uma grande variedade de magia antiga?
A resposta a esta pergunta fez saltar os corações de todos os que ponderaram seriamente sobre esta questão. É possível que o maior mago branco desta época se levante contra a combinação destes dois? Mas essa conversa gradualmente morreu, à medida que o próprio professor App refutou os rumores que negavam a autenticidade da varinha das varinhas, para a grande consternação de muitos estudantes da Sonserina. Mas uma vez que algumas ideias nascem, é difícil descartá-las como nada. É seguro dizer que na última metade do mês, a Casa Sonserina experimentou uma corrente de conflito ideológico de cima a baixo. Foi também durante esta reflexão coletiva e abrangente que todos desenvolveram mais ou menos as suas próprias inclinações. Draco Malfoy observou a resposta morna que Theodore Nott recebeu com um olhar frio. Ele sentiu que precisava ter uma conversa séria com seu próprio pai, e este Natal é uma boa oportunidade para os Malfoys assumirem o controle de seu próprio destino, e se não, então virarem para o lado que está destinado a vencer. Além disso, os nascidos trouxas não são tão irritantes. Capítulo 538 Mafalda. Harry e Ron arrastaram seus pés pesados pelos degraus de mármore em direção ao castelo, enlameados por causa do treinamento recente, os cabelos balançados pelo vento, e Harry tentou em vão alisar o cabelo bagunçado. Angelina é uma segunda Wood, eu deveria ter esperado isso. Ron resmungou baixinho, mas sua mente já estava ansiosa por seu primeiro jogo. Eu gostaria de poder jogar contra a Sonserina imediatamente, para que eu possa dar uma lição ao Malfoy. Ele não vai marcar um único gol nas minhas mãos. Ele é um apanhador, não um artilheiro. Gina o lembrou. Claro, eu sei disso. Ron mudou de tom na velocidade da luz. Deixe Harry impedi-lo de pegar o pomo de ouro, e eu guardarei o gol. Nós dois trabalharemos juntos perfeitamente, e será uma combinação absolutamente perfeita. Gina revirou os olhos. Harry se animou um pouco ao dizer a Ginny, você é um bom voador, há esperança de que você se junte ao time este ano. Por que não fica por aqui? Ainda não é tarde para entrar no time no ano que vem, Ginny disse enquanto alisava o cabelo. Quero esperar Fred e George se formarem. Eles irritaram você? Ron perguntou perspicazmente. Posso ajudá-lo a dar uma lição a eles. Isso não parece muito convincente. Gina disse secamente. Quero dizer, Ron disse vagamente, você poderia escrever para a mamãe e repreendê-la. Uma expressão estranha apareceu em seu rosto. Mamãe não manda um berrador há anos, estou com muita saudade. Não se preocupe, Ginny disse, eu não quero que os outros fofossem. Você sabe que se me adicionar à mistura, haveria 4 Weasleys no time. Harry percebeu um lado mais sutil dela e, para ser justo, foi uma declaração bastante indiferente, como se fosse certo que ela se juntaria ao time. Ron congelou por um momento em resposta. Ele parecia ter acabado de perceber que enquanto contava nos dedos Fred, George, sim, se você for adicionado a isso, mais da metade dos jogadores terão Weasley como sobrenome. Ah, isso não é ruim quando você pensa sobre isso. Ele disse alegremente, nem Harry nem Ginny prestando atenção nele. Em que posição você vai jogar? Harry perguntou. Buscador. Gina disse. Harry inclinou a cabeça e semicerrou os olhos para ela e Ginny franziu os lábios. Bem, eu estava brincando. Acho que a posição do batedor seria boa. Adoro a ideia de acertar um balaço na cara de alguém. Harry de repente sentiu um arrepio percorrer seu corpo, provavelmente por causa do muito vento. Seria melhor ele ir até a casa de Madame Pomfrey e comprar algumas poções para seu resfriado. Você vai me ajudar, não é? Ginny perguntou, olhando para o rosto dele. O que? Harry parecia atordoado. Ajude-me a treinar. Ah, claro. Harry disse, tentando ao máximo não deixar transparecer sua confusão. Ele tinha uma sensação estranha ultimamente de que o quadribol não parecia ser tão atraente para ele como antes, algo que ele sentia vagamente desde o início do ano letivo, quando Angelina lhe perguntou sobre isso, e agora que tinha sido mais de um mês desde o início das aulas. Ele não podia mais fingir que isso era um equívoco. Exatamente qual é o motivo? Harry pensou seriamente. Por um lado, se fosse um jogo ocasional de quadribol ele nunca recusaria. É uma das poucas coisas que o relaxa, afinal de contas. Mas se envolver gastar muito tempo nisso, ele não acha que vale a pena. E ele poderia muito bem reservar esse tempo para organizar um grupo de estudos de duelo. A última sugestão de Susan Bones sobre registrar o grupo de estudos de duelos como um clube oficial fazia todo sentido porque o grupo de estudos de duelos não era apenas para grifinórios. Agora ele começou com Luna, e mais tarde Susan Bones, Ernie e Justine e outros estudantes de outros países. É claro que Harry não tinha certeza de quanto tempo eles permaneceriam por aqui. De qualquer forma, parecia a ele que essas pessoas estão mais interessadas nas experiências incríveis dele, de Ron e de Hermione, seja ser o mais jovem vencedor do prêmio, a Ordem de Merlin, ou o que aconteceu no cemitério após a terceira tarefa do torneio. Embora Ron já tivesse contado sua história várias vezes, com várias revisões entre elas, Weasley rindo ao enfrentar a maldição Cruciatus, e Rony derrotando Comensais da Morte, e em suas histórias, os outros 3 personagens foram praticamente deixados de lado. Foi você quem teve a ideia de usar o anel de Ouroboros para informar o professor App? Foi Harry. Então você estava com o anel? Na verdade não, foi Hermione. Você lutou contra o você sabe quem? Bem, então você acabou de ser atingido pela maldição Cruciatus? Claro que não. Cara, eu derrubei pelo menos 4 Comensais da Morte. Podemos muito bem conversar sobre isso. Ei, não vá embora. A multidão se dispersou em desinteresse. Então, depois de um tempo, Ron ficou esperto e começou a lamentar que o livro de História da Magia fosse muito antiquado, embora ele nunca o tenha lido pessoalmente, pensando que havia muitos eventos importantes deixados de fora dele, e quando ele foi pressionado sobre isso, ele falaria sobre como ele colocou fogo em um Comensal da Morte com o feitiço de fazer fogo brilhante. Em suas palavras, essa foi a primeira vez que o feitiço de fazer fogo brilhante foi usado em combate real, e simplesmente não faz sentido que uma cena tão importante não esteja incluída em um livro de História da Magia. Harry ponderou qual seria exatamente o nome do clube se ele fosse fundar um oficialmente.
Ele se lembrou dos nomes dos clubes que conhecia, alguns dos quais haviam sido fundados por professores da escola e tinham nomes muito simples: o Clube dos Feitiços, também conhecido jocosamente como Clube do Charme, Glamour, o Clube da Transfiguração, o Clube da Runa Mágica. Clube. Eles não são exatamente nomes sofisticados. Harry também sabe que o Sr. Slughorn, quando lecionava em Hogwarts, nomeou seu clube, Clube do Slug, com base em seu nome. Fora isso, existem alguns clubes que foram criados pelos próprios alunos, e é disso que ele precisa, pensou Harry. O primeiro que lhe veio à mente foi o Gobstone Club, mas novamente tinha um pequeno ponto de referência. E o próximo que lhe veio à cabeça, Harry lembrou com relutância. Foi o Harry Potter Fan Club, fundado pelos irmãos Creevey. Ele rezou para que fosse apenas uma piada sem graça, mas parecia ser verdade. Ele até tinha visto um panfleto de recrutamento em um canto escondido da sala comunal. O Clube Anti-Voldemort? Harry ficou tentado a nomear o grupo de estudo de duelo dessa forma, mas provavelmente assustaria um grande grupo de pessoas. A sugestão de Ron, a Ordem do Ramo da Fênix, também foi rejeitada. Hermione sugeriu simplesmente chamá-la de Associação de Defesa, abreviadamente da, que também poderia ser considerada como a Armada de Dumbledore, o que seria um bom nome, mas Sirius os avisou: não coloque o diretor Dumbledore em apuros. Estamos em boas relações com o Ministério agora. Você quer que o Ministério tenha uma ideia errada sobre nós? Então o nome foi descartado. Finalmente Ginny sugeriu mudar o nome para Potter's Lowcoat, quando Fred e George sugeriram brincando Frontline Lowcoat, que todos gostaram. E se nada inesperado acontecesse, o nome era decidido. Quando o nome foi decidido, o propósito do clube foi delineado: fornecer ajuda aos estudantes que estão se preparando para se tornarem aurores, ou que se opõem ao reinado sombrio de Voldemort. E Harry também pretendia compartilhar atualizações regulares sobre a guerra fora da escola. Sirius estava bem informado a esse respeito. Os membros da vigia da linha de frente comemorariam quando Harry os informasse que estava tudo bem durante a assembleia. Eles aplaudiriam quando Harry anunciasse o nome de um bruxo das trevas capturado. Eles erguiam suas varinhas em silêncio quando Harry dizia que um auror ou mago de golpe havia morrido. Onde está Luna? Ela está vagando pela floresta proibida novamente, dizendo que está tentando encontrar o rei de Testralho. Gina disse impotente. Ron murmurou algo que soou como Loane. Eles cruzaram o saguão e encontraram Hermione escondida atrás de uma armadura, acenando para eles disfarçadamente. Harry olhou curioso na direção em que ela estava escondida, uma mecha de cabelo ruivo brilhando em sua visão. Mas quando eles passaram, Hermione estava sozinha. Onde estão todos? Não importa, vocês vêm comigo. Ela correu com eles para uma sala de aula abandonada. Apenas no caso de... Hermione disse. Mais intrigado, Harry seguiu Ron e Gina enquanto eles olhavam para a sala de aula abandonada, onde estava uma garotinha não muito alta, meia cabeça mais baixa que Gina, mas ela tinha cabelos castanho avermelhados e quando ela se virou, Harry ficou surpreso ao ver descobrir que a garota era inesperadamente parecida com Ginny. Quem é ela? Ginny perguntou e sentindo uma ameaça ela parou na frente de Harry. Hermione deu um passo para o lado com uma expressão estranha no rosto. Achei que vocês a conhecessem? Então deixe-a explicar isso pessoalmente. A jovem entrou na frente deles e olhou-os de cima a baixo com indiferença. O mais jovem recebedor da Ordem de Merlin? Ela ignorou completamente Gina. E daí se estivermos? Ron disse casualmente, você é um calouro na casa Sonserina? A jovem desviou o olhar ardente da testa de Harry e examinou Rony. Ronald Weasley? Uma garota teimosa, Harry pensou. O olhar da jovem permaneceu no rosto de Ron por alguns segundos enquanto ela estendia a mão. Mafalda Prevette. A boca de Ron se abriu de surpresa. Mãe? O rosto da menina ficou tenso e Hermione não pôde deixar de cobrir o rosto para parar de olhar. Ginny deu um tapa na nuca de Ron, que coisa boba de se dizer. Ela olhou para Mafalda com um olhar crítico. Qual é a sua relação com a minha mãe? Ocorreu a Harry. Ele se lembrava vagamente que o nome de solteira da senhora Weasley é Prevette. Capítulo 539 Carta de Nurmengard. Enquanto Ginny fazia a pergunta, a atenção de Mafalda se concentrou nela pela primeira vez e as duas, uma mais alta e outra mais baixa, avaliaram-se. Harry notou que as duas garotas tinham uma leve semelhança com a senhora Weasley, e ambas também tinham cabelos ruivos, mas novamente tinham muitas diferenças. O cabelo flamejante de Ginny se destacava de forma mais distinta, mesmo entre os 7 filhos Weasley, e ela não olhava para as pessoas com olhos agressivos na maior parte do tempo. Embora agora seja uma exceção, ela parecia um peru quente que em breve seria servida na mesa de Halloween com os cabelos soltos. Eu conheci a tia Molly apenas uma vez. Mafalda disse, mas eu encontrava seu pai com mais frequência, e ele me levava ao beco diagonal para fazer compras e comprar algumas coisas antecipadamente. Ele até me deu uma coruja, e quando voltei escrevi para ele, e ele respondeu diligentemente no começo, mas depois ele ficou mais lento. Talvez seja porque ele está ocupado ou talvez você esteja fazendo muitas perguntas. Ginny disse de uma só vez. Talvez, mas não preciso mais que ele me leve com ele, posso fazer isso sozinho. Mafalda disse, convenci mamãe e papai a me permitirem ir ao beco diagonal. Que frase é essa? Conhecer o mundo mágico. Fiquei interessado em tudo no beco diagonal. O velho Tom do caldeirão furado havia perdido todos os dentes, mas fazia boa comida. Quando perguntei sobre o estado civil de Madame Malkin, ela me expulsou. Também convenci o balconista do beco diagonal. Livraria Flourish de Blots para me permitir sentar em um canto e ler. Meus favoritos são Feitiços Fáceis para Enganar Trouxas e a série de 7 livros das aventuras de Gilderoy Lockhart. No primeiro, escolhi alguns feitiços para aprender, e eles funcionam.
Muito bem, enquanto o último foi uma revelação. Espere. Harry sentiu que a declaração dela era tão ridícula que teve que interromper, e não foi o único que pensou assim. Rony, Hermione e Gina gritaram todos ao mesmo tempo enquanto Mafalda olhava para eles. A cena era um pouco cômico e a multidão se entreolharam por um momento. Ok, um de cada vez. Hermione suspirou. Ela sabia desde o momento em que essa jovem se aproximou dela e disse que tinha ótimas informações sobre os Comensais da Morte que este não era um aluno que segue as regras. E com certeza todos ficaram surpresos. Ela olhou para Mafalda e perguntou pacientemente, Senhorita Prevette, acredito que o Sr. Weasley teria dito aos seus pais que o mundo mágico não é pacífico agora. Então como você os convenceu a deixá-la ir sozinha ao beco diagonal? Na verdade, ela queria acusar os pais de Mafalda de serem irresponsáveis, mais do que qualquer outra coisa. Eles não interagem muito. Mafalda gesticulou para si mesma e para Ginny como forma de indicar ambos os pais. Meu pai e tia Molly são parentes, mas acho que eles não se dão muito bem, o que fica evidente pela conversa dura entre eles. Isso é exatamente o que estou dizendo. Ron interrompeu enquanto os outros olhavam para ele, então ele engoliu em seco e murmurou. Mamãe tem um primo distante, mas ela raramente o menciona na família. Papai é um aborto, agora trabalha como contador e ocasionalmente negocia ações. Mamãe é trouxa e nenhum deles teve muito envolvimento com a comunidade mágica antes. Mafalda disse, exceto eu. Ela adicionou. Mas Hermione ficou dividida, mesmo se fosse esse o caso, não há como o Sr. Weasley não ter avisado. Oh, isso é fácil, vou apenas contar para mamãe e papai. Alguém está esperando por mim atrás da porta no beco diagonal, como Gil Weasley. Eu sei que ele trabalha no beco diagonal. Mafalda disse com uma leve expressão presunçosa no rosto. Hermione parecia chocada. Ginny soltou um ronronar felino de raiva. Então você os estava enganando? Mafalda encolheu os ombros, a resposta é óbvia. Houve um momento de silêncio na sala de aula abandonada e Harry perguntou. Você sabe que Lockhart é Ele hesitou. Um mentiroso? Mafalda perguntou e Harry acenou com a cabeça enquanto ela dizia calmamente. Gosto da maneira como ele conta histórias, só isso. Esse foi o fim do interrogatório, e embora Ron e Gina não gostassem muito de Mafalda, eles ainda tiveram que apertar o nariz, já que ela é parente deles. Qual é o propósito da sua visita hoje? Ginny perguntou com uma expressão severa. Você deveria saber que a Casa Grifinória e a Casa Sonserina são rivais mortais, se alguém descobrir. É por isso que vim até aqui, disse Mafalda com um sobressalto. Enquanto tirava um caderno verde do bolso, Harry percebeu por alguns detalhes que era um produto do mundo trouxa. E ela virou a página, mas em vez de mostrar a eles, ela fechou na frente deles e disse. Posso lhe dar informações sobre a Casa Sonserina, sobre os Comensais da Morte, mas em troca. Comensais da Morte? Harry, Ron e Ginny disseram incrédulos. Os três olharam para Hermione, que rapidamente acenou com a mão. Eu não sei mais do que você, ela Hermione percebeu o problema. Uma jovem de uma família trouxa que anteriormente não tinha a menor ideia sobre a magia mundo e só está aqui há pouco tempo. Que tipo de informação ela poderia saber? Mafalda olhou para eles com curiosidade. Está claro, vocês me entenderam? Então vou continuar. Certamente não farei isso de graça. Quero que vocês se tornem um dos protagonistas da minha história em troca disso. Harry olhou para ela confuso. O que diabos era isso? O que há na sua história? O papel principal da minha história. Mafalda balançou o dedo para ele. Eu não te disse. Adoro história e adoro escrever. Conhece Batilda Bagshot? Harry assentiu com relutância. Ele conhecia a pessoa. Uma historiadora brilhante. Ela escreveu o livro que hoje é usado nas aulas de história da magia. Ela se aposentou e morou em Godric's Hollow. Godric's Hollow. Seu coração se apertou. Mafalda não percebeu a diferença de Harry ao prosseguir com as palavras anteriores. Batilda Bagshot escreveu História da Magia. E há uma citação dela com a qual concordo particularmente, que a coisa mais feliz para um cronista da história é poder fale com a própria história. Você sabe o que isso significa? Hermione ergueu uma sobrancelha. Essa coisa que estou fazendo agora disse Mafalda. Ron refletiu sobre o assunto e disse lentamente. Então você está nos incluindo em sua história? Você acabou de dizer que gostou dos livros de Lockhart? Ele lançou um olhar conhecedor para todos eles. Pensem nisso. Harry não vai concordar com isso. Ginny disse com uma sobrancelha levantada, olhando para Harry incerta, certo? Claro. Harry acenou com a cabeça com firmeza. Ele não queria um calcanhar atrás dele. Os irmãos Creevey são mais que suficientes para ele aguentar. Com uma atitude firme, disse a Mafalda. Desculpe, tenho muitas coisas para fazer este ano. Exames NOMS, quadribol, clubes. Não tenho tempo para brincar de casinha com você. Mafalda piscou e justamente quando Harry pensou que ela iria desistir, ela baixou a cabeça e olhou para o caderno que acabará de abrir e leu um nome após o outro. Note, Avery Selvin, Crabbe, Goyle Malfoy. Bem, não tenho certeza sobre ele, preciso continuar lendo. A boca de Harry se abriu, a boca de Ron não era muito menor que a dele, e Hermione olhou para ela com uma expressão chocada. Mafalda olhou para os rostos deles e sorriu. Então eles realmente são parentes dos Comensais da Morte? Como você adivinhou? Harry perguntou com dificuldade. Esses são os nomes que ele ouviu o próprio Voldemort dizer no cemitério, cada um deles ocupando uma posição significativa no mundo bruxo. Mas eles foram humilhados diante de Voldemort e tiveram que beijar as vestes de Voldemort para obter perdão. Sirius disse a ele que por não haver provas, o Ministério da Magia não pode prendê-los e por enquanto, eles só podem empregar vigilância. Claro, essas não foram as palavras exatas dele. Sirius estava tão irritado quanto Harry com isso. Amélia não concorda com a ideia de prendê-los e dar-lhes 1 quilo de Veritaserum. Depois, quando ele se acalmou,
Para baixo, ele admitiu pessoalmente que a ideia é implausível, a menos que pretendamos causar o caos no mundo bruxo, ou se formos presos primeiro, no momento em que tentarmos prendê-los. Ele disse sombriamente: essa é a maneira com os sangues puros. Se não houver provas reais, uma prisão reunirá todos eles para nos pressionar. Mafalda sorriu como uma raposa. O nome de família Prevette, surpreendentemente, não tem tão má reputação e não é tão atraente quanto Weasley. Então, o que vocês acham? Eu seria um excelente agente secreto para a causa justa? Discordo. Harry disse calmamente. Por quê? Mafalda perguntou surpresa. Nunca esperou ser rejeitada mesmo depois de ter mostrado as suas capacidades. Harry, se houver um aluno da Sonserina disposto a nos ajudar, mesmo que... Ron disse. Não. Harry disse. Não. Ele repetiu mais uma vez. E se ela for descoberta? Não se preocupe, Mafalda interrompeu. Pelo que vi no último mês, a casa da Sonserina não é o que diziam ser, mudou. Você sabe o que está fazendo? Você está lidando não apenas com alguns alunos ruins, mas com um possível comensal da morte de verdade. Se algum aluno da Sonserina mencionar você em sua casa e investigar você pelas suas costas, seu espertinho vai ainda será útil? Harry olhou para ela. Enquanto uma onda de raiva injustificada crescia dentro dele, você está colocando sua própria família em uma situação perigosa, e eles não conseguem nem usar magia. Mafalda apontou de forma pouco convincente para Hermione. Até onde eu sei, a situação familiar dela não é diferente da minha. Hermione permaneceu em silêncio. Porque ela não teve escolha, o sangue no coração de Harry correu para seu rosto. Eu sei que você está se referindo ao status de trouxa. Mais do que isso, é também porque ela é minha amiga. Harry disse em voz baixa, olhando para Mafalda com um suspiro. Isso mesmo, ela é amiga do grande Harry Potter, e Rony também não teve escolha, desde o momento em que ficou do meu lado no primeiro ano. Eu tive ainda menos escolha, sendo forçado a me envolver com Voldemort quando eu era apenas um bebê. E há uma chance de um de nós morrer, ou mesmo morrer juntos como um todo. O corpo de Mafalda congelou de repente. Eu não. Não sei com o que você confundiu disfarçado. Se fosse só uma pegadinha, tudo bem. Mas você é capaz, posso ver isso. O que é pior ainda, suponho que você nunca imaginou que um dia você veria uma foto da sua casa em ruínas com uma marca escura no jornal. Não, você está errado. Então me diga a verdade. Harry disse, olhando nos olhos dela. Mafalda olhou para ele sem desistir, os olhos brilhando de névoa. Só você espera. Ela lançou-lhes um olhar de ódio e se virou para fugir. Harry olhou para as costas dela, mas tudo o que conseguia pensar era na foto de Godric's Hollow que vira no jornal antigo, uma foto das ruínas, exatamente como Moody lhe dissera, exceto por algumas flores brancas e velas na beira das ruínas, que foram deixadas por alguns bruxos que os admiravam, com tristes condolências. O tomo dizia, mas Harry sentiu que tudo aquilo não tinha sentido, pois aquelas palavras e condolências não iriam fazer com que sua família voltar. Às vezes, Harry apenas deitava na cama e pensava, se ao menos ele conseguisse a Pedra da Ressurreição, mesmo que ela não pudesse trazer os mortos de volta como Luna disse que poderia. Apenas as características da história dos 3 irmãos que lhes permitiam ver as almas de seus entes queridos é o suficiente, em vez de apenas um flash verde em sua cabeça e a voz suplicante de sua mãe. Harry, é melhor você tomar cuidado. Ela não parece alguém com quem mexer, Ron disse enquanto olhava na direção da porta da sala de aula. Eu não ligo, Harry disse rigidamente. Algo de repente lhe ocorreu. Luna acreditava firmemente nas relíquias da morte. Há alguém que ela queria desesperadamente ver também? Ela também podia ver testralhos. Ela parece bastante inteligente, Ron disse hesitante, e aceitamos outros alunos no grupo de estudo de duelo. Tenho certeza de que eles não se recusariam a lutar contra um comensal da morte. Ela tem apenas 11 anos. Harry disse friamente e Ron fechou a boca. Depois de um momento, Harry perguntou pensando. Ela disse que a casa da Sonserina havia se tornado diferente. O que está acontecendo? Ron disse sem sorrir. O único que sabe acabou de ser expulso por você. Por que não perguntamos ao Malfoy? Harry se encolheu um pouco. Ele deveria ter perguntado primeiro. À noite, Félix continuou seu trabalho promissor como caçador de recompensas. Exceto que na primeira vez ele entrou na pousada Cabeça de Javali e teve um leve desentendimento com o barman. Nas outras vezes ele apenas ficou parado na porta com uma capa preta à prova de intempéries. E antes por muito tempo seu alvo iria sair por conta própria. Hogsmeade ganhou recentemente uma lenda adicional de um fantasma poderoso. Claro, porque as pessoas desaparecidas eram todos bruxos das trevas. E o pior de tudo, muitas pessoas não se importavam como pensavam. Os homens estariam escondendo suas identidades, provavelmente só tinham saído por causa de um assunto urgente e repentino. Alguns dos bruxos juraram ter visto um fantasma que tinha poderes mágicos extremamente poderosos e poderia levar a alma de uma pessoa com apenas um aceno de mão. Ele é a personificação da morte. Disse um velho bruxo obcecado por histórias de terror. Seu desempenho atraiu um grito de aprovação e o velho bruxo ganhou um copo de Firevisky quente. O barman do Hogshead embufou com desdém e continuou a manter a cabeça baixa e a limpar a taça com um pano sujo. Félix ocasionalmente encontrava tempo para visitar as instalações, que ainda não estavam concluídas. Em uma clareira no meio da vila de Hogsmeade, há uma enorme pilha de materiais de construção, mármore preto e branco organizado em um padrão circular com um misterioso desenho de estrela no topo. Félix ficou com interesse no centro da estrela e olhou ao redor. Toda a vila bruxa está envolta por uma profunda cortina de noite, com apenas algumas luzes esparsas das estrelas brilhando.
Félix olhou para a escuridão onde um som fraco se aproximava, como passos, mas era muito baixo. O corpo da criatura desconhecida parecia embaçado na perspectiva dos testralhos, indistinguível da escuridão, e tudo o que ele podia ver era um brilho embaçado de luz brilhante que reunia vagamente a aparência de um elfo doméstico magro. Essa visão é muito distinta das perspectivas e visões regulares, até mesmo das mágicas, e se ele tivesse que defini-la, ele parecia ser capaz de ver uma alma brilhante. Olá, Sr. App, bom dia, apresenta seus cumprimentos. O elfo doméstico disse com voz aguda, parando longe e curvando-se para Félix. Ele então olhou para os olhos cinza prateados de Félix e não pôde evitar estremecer, os olhos o fizeram estremecer. O que posso fazer por você, Bondi? Sr. App, Bondi trouxe uma carta para você. Perdoe, Bondi. Bondi não conseguiu entrar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O elfo doméstico curvou-se profundamente novamente enquanto falava. Bondi. Bondi está esperando há dias para finalmente conhecer você. Félix sempre achou a cena um tanto familiar, mas da última vez a carta foi entregue por uma criança pequena, trazendo ainda uma carta de convite para a Batalha de Voldemort. Ele pegou a carta e no envelope há um selo triangular, com um círculo e uma linha vertical dentro. Ele olhou para o padrão por alguns segundos, e sua mente ficou mais do que um pouco desconfiada. Nurmengard? O elfo doméstico inclinou o corpo ainda mais. Félix abriu a carta que não tinha nenhum vestígio de magia, e havia uma linha simples escrita nela. Você está mentindo, a varinha das varinhas não está com você. Félix sorriu involuntariamente, a varinha das varinhas não pertence a mim, mas também não pertence a você, Senhor Lorde das Trevas. Então ele perguntou a Bondi, o elfo doméstico, interrogativamente, posso ter uma reunião com o Sr. Grindelwald? O senhor precisa da permissão da autoridade, e o Sr. Grindelwald também não tem planos de se encontrar com um convidado no momento. Bondi disse respeitosamente. Félix estalou os lábios. Parecia que Geller Grindelwald ainda está trancado e não pode sair, mas pelo menos ele pode se comunicar com o mundo exterior, e escrevendo cartas para acusá-lo de este é o fim do primeiro Lorde das Trevas? Dumbledore era muito misericordioso e Félix sentiu que não permitiria que Voldemort tivesse a chance de desfrutar do mesmo tratamento. Ele escreveu uma resposta curta, seu tom cheio de arrependimento, ou seria zombaria? Por não poder encontrá-lo, e então a entregou ao elfo doméstico junto com alguns livros do ringue. Passe-os, fale com o Sr. Grindelwald para mim e diga-lhe para passar algum tempo com isso, e se ele estiver interessado, poderemos nos comunicar por correspondência mais tarde. Ele então entregou ao elfo doméstico um knut de cobre. Você pode entrar em contato comigo através disso. Quando o elfo doméstico Bondi desapareceu, Félix começou a ansiar por isso. Qual seria o caminho mágico desse Lorde das Trevas? E que tipo de magia ele possui? Depois de permanecer no lugar por um momento, ele começou a se preocupar se o texto de sua resposta era muito sarcástico e se o Lorde das Trevas fosse um cara sério. Ele então apenas riu do pensamento e se virou para sair. As últimas 2 semanas de outubro foram cheias de tempestades violentas e no final, uma chuva fria fez a temperatura cair ainda mais e os jovens bruxos vestiram roupas grossas para se protegerem do frio cortante. Muitos dos alunos usavam luvas mesmo durante o horário de aula, mas suas mentes estavam ficando cada vez mais ativas. O Halloween, o primeiro jogo de quadribol e a troca de runas antigas aconteceriam sucessivamente na semana seguinte. Com a aproximação do Halloween, o castelo foi novamente decorado com decorações coloridas e o ambiente escolar foi iluminado para a ocasião. Finalmente chegou o dia 27 de outubro. Capítulo 540 O valor da runa antiga. Às 9 da manhã, Félix parou em frente ao espelho bem vestido e arrumado, pronto para sair. Kay? Valen colocou voluntariamente um pequeno lenço e olhou para ele com uma expressão de expectativa. Não posso levar você comigo, Valen. Félix baixou a cabeça com um olhar de desculpas. Não tenho certeza se será perigoso, então a melhor opção é ficar em casa. Ele removeu um disco de memória de seu anel, que fez um arco no ar e pousou firmemente na pequena mesa quadrada de seu escritório. Um denso círculo de circuitos mágicos ao redor da borda do disco de memória foi iluminado, com fumaça saindo do centro. Os funcionários da empresa encontraram uma nova aplicação para ele, além de poder recriar memórias. Puxa, está cada vez mais parecido com o futuro que imaginei. Félix acenou novamente com a mão e uma bandeja de apareceram pequenos lanches e uma jarra de suco. Você pode assistir a transmissão ao vivo através dela. Valen baixou a cabeça e foi até o sofá. O hall de entrada está repleto de silhuetas de muitos estudantes olhando para os degraus de pedra do lado de fora do hall de entrada. A respiração que exalaram derreteu o gelo das muralhas do castelo e riachos molhados correm pelas paredes ásperas. Por que eles não nos permitem assistir quando está claramente acontecendo em Hogsmeade? O que diabos o diretor Dumbledore estava pensando? Um aluno perguntou indignado. Ouvi dizer que é para nossa segurança. Você está brincando, certo? Que perigo poderia haver com o diretor Dumbledore e o professor App por perto? Mesmo que seja você sabe quem. Sua voz baixou. Harry, Ron e Hermione ficaram em um canto do hall de entrada e Ron perguntou com expectativa. Não podemos simplesmente deixar Sirius nos levar com ele? Ele meio que nos deixou para trás intencionalmente. Harry disse mal-humorado. Ron olhou com ciúme para Percy nos degraus de pedra, que estava radiante e conversando com Dumbledore. Há muito mais deles do que o esperado. Quero dizer, eles são os melhores em suas áreas. Houve um silêncio repentino no hall de entrada enquanto Félix descia a escada giratória, então a conversa ficou mais alta. Professor, estamos torcendo por você. Um estudante gritou. Félix sorriu para ele, Sonserina mais 3 pontos. O aluno congelou então o apoio no grande salão ficou mais alto e Félix conseguiu se espremer no meio da multidão e disse a Dumbledore e Percy. Vamos, está tudo pronto? Tudo pronto. Percy disse apressadamente. O ministério mobilizou 200 funcionários, incluindo 50 aurores e magos de ataque, e reservou um feriado especial de um dia para a ocasião.
Félix assentiu e olhou para Dumbledore sem se virar. Alastor está aguardando lá. Ele disse brevemente. Este lado da escola. Há outros professores por aí, e Fawkes vai me convocar em caso de emergência. Percy estava claramente um pouco confuso com a conversa entre eles, mas conseguiu responder à próxima pergunta de Félix. Onde está a senhora Bones? Ela também está em Hogsmeade. Ela está hospedando os ministros da magia de vários países europeus e os diretores de escolas de magia de várias partes do mundo. Percy disse com entusiasmo. Alguns deles chegaram cedo e estão vagando pelo beco diagonal há dias, provavelmente com um monte de perguntas no estômago. Desceram os degraus de pedra em direção à entrada principal da escola. Uma multidão de estudantes com olhos turvos foi deixada para trás. Harry e Hermione olharam para a figura distante do professor Up com emoções confusas, e Ron murmurou em voz baixa. Tenho passado tanto tempo com o professor todos os dias que esqueci o quanto existe uma lacuna entre mim e ele, e provavelmente não importa o quanto tentemos alcançá-lo, só veremos as costas dele como fazemos agora. O professor será uma lenda como os bruxos mais famosos da história. Hermione disse, mordendo o lábio com uma expressão muito relutante no rosto. Então, você acha que algum de nossos nomes aparecerá em sua lenda? Ron perguntou, intrigado. Nem Harry nem Hermione disseram nada. Certamente que sim. Uma voz firme disse. O trio olhou para Neville, que ficou surpreso com o olhar que lhe deram, e murmurou. É como um livro de histórias, com certeza mais de um personagem será apresentado, não? Você quer dizer como personagens coadjuvantes? Ron murmurou descontente. Parece o tipo de história da Mafalda. Ah, sim, Harry. O que ela tem inventado sobre você ultimamente? Você quer dizer as histórias derivadas dela? Harry disse sombriamente. Ela me descreve como um ajudante de rancho cujo trabalho diário é remover esterco de cavalo. Félix estava no meio da plataforma em forma de estrela de Hogsmeade, cercado por 3 camadas de bruxos de todo o mundo, com todos os tipos de propósitos em mente, mas no momento todos eles focaram seus olhos no jovem no meio do local. É bem sabido que cada campo de estudo não pode ser aperfeiçoado por uma ou duas pessoas. É uma questão de colocar constantemente tijolos e blocos em cima daqueles que já foram mais longe, e é por isso que estou aqui. Não é por causa da varinha das varinhas? O mago perguntou com voz rouca. Não vou descartar a possibilidade da varinha ter um papel na longa jornada. Félix olhou para ele e sorriu. Mas o mal-entendido trazido pela minha própria varinha é um assunto privado. E irei abordá-lo entre os discursos, claro. Se alguém deseja experimentar a magia antiga pessoalmente, não é impossível, exceto que eles precisam se inscrever primeiro. Ele apontou para uma mesa no canto onde 2 aurores montavam guarda. Deixe-me continuar. Qualquer avanço na disciplina da magia nos trará benefícios reais. Tome a poção Wolfsbane como exemplo. Durante séculos, estivemos indefesos contra a infecção do lobisomem. Uma vez infectado, não há cura. Mas agora que o primeiro tijolo foi finalmente colocado, quase posso prever o futuro. As fórmulas da poção serão desenvolvidas, de uma forma mais refinada e barata. Haverá uma enxurrada de análises e artigos relacionados à poção. É claro, novas teorias surgirão. Talvez alguém até invente um feitiço mais direcionado baseado nos princípios das poções. Nada disso é fantasia. Tem sido repetido constantemente ao longo dos últimos milhares de anos, como uma mão invisível que empurrou um pouco toda a comunidade bruxa para frente. Lupin ficou sob a enorme tela de projeção e cerrou os punhos de excitação. Se o que Félix disse se concretizar, ele está disposto a doar todas as suas economias para apoiar esta causa. Os bruxos ficaram visivelmente mais interessados no discurso de Félix e observaram com muita atenção enquanto ele andava pelo centro do local, relatando suas experiências no estudo de runas antigas. E por essa razão, toda disciplina mágica é significativa. Félix sorriu. Eles elaboram nossa habilidade inata, magia de uma perspectiva diferente, eles estão lenta mas seguramente melhorando nossa compreensão dela. Centenas de dispositivos mágicos no céu na forma de insetos Believe examinaram a cena do local e registraram os rostos animados. A luz branca e a névoa roxa de uma câmera mágica piscavam ocasionalmente no canto, e ao mesmo tempo, centenas de penas tremiam de excitação. Além disso, as palavras de Félix também estão sendo transmitidas a milhares de famílias bruxas através de um rádio mágico. Félix segurou as pontas de sua varinha entre os dedos, mas a varinha não é mais tão atraente como era no início, e os olhos de mais de 2.000 bruxos de todo o mundo na plateia estão fixos em seu rosto enquanto eles estavam parados, ligeiramente na ponta dos pés devido ao salto de fé. E uma nova disciplina é obviamente mais valiosa, como as antigas runas práticas. Por que temos que retirá-la do passado quando ela tem tanto potencial inexplorado e quando pode ser combinada com tantas disciplinas mágicas sob o sistema de magia moderno, como feitiços modernos? Ele acenou com sua varinha e a runa Fluxo combinou com o feitiço Escudo para formar uma barreira mágica aquosa verde clara. A runa Luz, combinada com o feitiço de produção de fogo enquanto uma chama branca e brilhante nadava ao redor dele. Mais e mais runas apareceram no ar, combinando-se com feitiços modernos para formar uma onda de magia colorida. Ou alquimia. Ele apontou para a enorme tela de projeção que ficava atrás da multidão. Sabemos muito pouco sobre os antigos magos, e só podemos traçar aproximadamente o seu legado em notas manuscritas fragmentadas e monumentos abandonados. Um conhecimento fragmentado não só torna difícil para nós continuar o legado dos antigos magos, mas também nos faz julgar mal a era. Por exemplo, o imenso poder dos antigos magos veio com a extrema diminuição de suas outras habilidades mágicas. Eu descobri em alguns antigos diários manuscritos de antigos magos, na época em que ainda existia um sistema mestre-aprendiz. Mesmo que eles dominassem vários poderosos antigos magia em tenra idade, eles continuaram a ter mais preocupações mundanas do que os bruxos modernos.
A maioria deles precisava carregar dezenas de caixas para transportar sua família durante uma viagem, e o meio de transporte mais avançado que podiam usar em uma viagem era um avião. Vassoura. Ou eles podem até ter que limpar suas próprias casas e cozinhar suas próprias refeições, porque nem todo mundo conhecia a magia da vida. Um por um, os magos caíram em contemplação, uma questão constantemente levantada com o aparecimento de Félix Zap, as runas antigas. E os magos antigos que representam por trás delas, são realmente tão poderosas quanto as lendas as fazem parecer? Os bruxos também têm mitos ou contos lendários. Mas muitas pessoas os classificam automaticamente na mesma categoria de histórias dos contos de Beedon, o bardo. E poucos estão dispostos a acreditar que as maravilhas mágicas mostradas nas histórias realmente aconteceram na realidade, quebrando montanhas, dividindo mares, destruindo o espaço e o solo, com um único feitiço. Algumas pessoas acreditam firmemente nisso, algumas pessoas duvidam e outras rejeitam. Mas hoje Félix ofereceu uma nova perspectiva para julgar a força e a fraqueza. Qual é o critério de poder individual ou coletivo? É julgado pelo poder mágico ou pela conveniência? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.